gravei um podcast com esse menino sobre Tomb Raider. Foda. Qual podcast dele? Então, não é muito conhecido, chama Nós Travamos. Não é muito conhecido, mas como eu conheço ele já faz tempo. Ela fala assim, não é muito conhecido, como se o pod terror, né? É, como se fosse alguma coisa. Fosse o top de linha da podosfera. Não, mas por exemplo, ó, também o Resident Evil também não é muito conhecido. Então eu já vou falando, ó, não sei, não é muito conhecido, mas enfim. Não é conhecido, tipo, Jovem Nerd, não é nada desse tipo, não. então. Jovem Nerd, você já subiu o nível a níveis estratosféricos aí. Vocês sabem que eu não acompanho? Acho que eu nunca ouvi um Nerdcast, gente, nunca. Eu gosto muito. O Fernando tá meio enjoado, né? O Fernando tá uma parada. Perdeu nada. Esses gordos aí, esses gordos. Eu ainda gosto bastante, cara. Eu tô ficando gordo. É que o Fernando tá ficando igual a ele, tá se identificando. A minha namorada falou que tá ficando? Que filha da mãe. Caraca, que grosseria. Ah, meu Deus do céu. Tem que voltar a emagrecer, porque senão eu também tô ideia, porque eu tô assim. Ela falou que bom que eu não sou o único gordo da gravação, tem o Rod. Porra, mas eu pareço bem menos gordo que você. É porque você é alto. Gente, estamos todos gordos, mas é que comer é muito bom. Eu peço bem mais que você. Fala pra Monique qual é o nosso programa de domingo. Cara, a gente vai pro rodízio de costela do Applebee's, cara. Nossa. Meu comer é mó bom. All you can eat ribs. Tipo assim, você paga e come o quanto você quiser de costela, batata e milho inteiro. Quanto você quiser. Caramba. Tipo assim, não é barato, né? Tipo 70 conto quase. Com refil de sucos, né? Refil de refil suco. É por fora, não tá no refil, não tá incluso nisso não, tá? Tá sim, pô, tá sim. Tá? R$70 já com bebida. Eu só vou porque eu tenho casamento pra fazer amanhã, que se eu não tivesse casamento eu não iria gastar esse dinheiro não. Eu falo, eu quero voltar pra academia, pra voltar a malhar e tudo mais, mas é porque eu quero continuar comendo o que eu gosto, não pra eu parar de comer. Mas se eu não gostasse de academia eu parava de comer, mas eu não gosto de parar, eu quero só manter ali, ficar de boa. Não, eu gosto de comer, não tô nem aí, dane-se, paciência. Pô, Monique, fala como se você fosse gorda, né, cara? Magra eu também não sou, pela minha altura. Mas mulher magra é feio. Ele não gosta. Não gosta de mulher magra, acho feia. O Bruno é um viado, não conectou, morreu. Cara, mas o Rio é uma cidade que só tem bicho. O que você tá falando? É, só tem bicho. Você sabe o que é isso que eu tô falando, não, né? Explica pro Nando aí o porquê do que o Rio é uma cidade bicha. Fernando não leu o jornal, dá nisso. Do velhinho do Largo do Machado. Ele que Largo do Machado, cara. Foi em Ipanema. Foi no Largo do Machado, cara. Machado, cara. Aqui no Bob's. No Bob's do vizinho. Foi nesse aí. Realmente, só tem traveco nesse Bob's. Então, Monique, um senhor foi no Bob's aqui do Largo do Machado comprar um lanche, né? Aqui, né? Foi aqui, né? Como se eu morasse no Largo do Machado. Largo do Machado. E ali, realmente, é lá da casa do Nando, né? Eu sempre vou comer Bob's lá. Às vezes eu compro um Bob's lá pra me comer. Realmente, só tem gay e travesti. Por mim, tudo bem, eu não ligo. Mas aí o senhor foi comer lá, aí foi travesti atender ele se negou a ser atendido pelo travesti. E ele arrumou um escândalo. Aí chamou o gerente. Aí o gerente era gay. Aí o gerente ficou bolado e falou que era homofobia e chamou a polícia. Quando chegou o policial também era gay. Aí ele foi e falou: só tem bicha nessa cidade. Aí o cara foi preso. Foi preso por desacato à autoridade e homofobia. Por homofobia. Bizarro, né, cara? Ele perguntou pro policial: só tem bicha nessa cidade? Sensacional. Devia ser vizinho do Fernando, cara. Quero mais é que tenha mais bicha mesmo, mais mulher pra mim. Mentira, gente, tô namorando. Que horrível, cara. Como é que você fala isso pra mim, Fernando? Eu não falei nada. Esse é o Pode Terror número 11. A gente vai falar sobre a história do survival horror, o subgênero de ação e de aventura que começou lá na década de 80, 90 e tá vivo até hoje como um dos gêneros mais promissores dessa última geração, acredito, essa nova geração com muitas novidades. A gente vai dividir isso em duas partes, a primeira parte sendo gravada agora e exibida agora. A segunda parte a gente vai esperar um pouquinho e dar uma trabalhada nisso. E então a primeira parte a gente vai falar sobre a década de 80 e 90 do survival horror e a segunda parte a gente vai falar a partir de 96, quando Resident Evil lançou, até 2001, quando Silent Hill 2 chegou. Na verdade, a gente pode estender isso mais um pouquinho, que a segunda fase do survival horror acaba quando Resident Evil 4 começa, que aí foi quando realmente eles misturaram muito da ação com o gênero, fizeram essa transição. Eu estou aqui com o Rodney Rosa. Oi, e aí, tudo bem? Tudo bem, cara? Como é que tá? Como é que você tá? Tô bem, enquanto a gente grava, eu tô editando as fotinhas aqui das blusas do programa, né, que vão sair lá no site, mas é isso aí, tamo aí, vamos gravar hoje bonitinho. A gente tirou as fotos, né? Fez uma sessão de fotos pra vitrine da camiseta Survival Horror. E o Rodney Rosa fotografou e editou as fotos, ficaram maravilhosas, com os modelos maravilhosos. Foi bem legal tirar essas fotos. Falar pro RD aqui. Comemos muita pizza. Falar pro RD que você chamou ele de maravilhoso. Pô, o cara é forte. Pena que ele é baixinho, né? Mas ele dá uma enganada. Pena que ele é baixinho. Caraca, o que você tá fazendo, Fernando? Cara, eu quero vender. Quero modelos bonitos. A gente conseguiu 2 pessoas tatuadas bonitas de foto e ficou bem legal as fotos. Acho que vai dar super certo. E também estamos aqui com a Monique Alves, do Resident Evil Database, como convidada. Olá, Monique, tudo bem? Olá, de novo, tudo bem, e vocês? A gente tá ótimo. Tão cedo, né? Você participou do episódio 9 com a gente, sobre o Resident Evil Gaiden. Isso, é Gaiden. Acertei. Acertei.
Foi um dos episódios mais baixados. Realmente teve uma divulgação muito legal. O pessoal gostou bastante. Muita gente não conhecia esse jogo e foi bem legal a recepção. Não, ficou muito legal mesmo o programa. Eu gostei pra caramba de falar de um jogo tão obscuro, né? Como o Gaiden, que a gente falava Gaiden. Eu falava Gaiden. Ele falava Gaiden, né? Eu não falava Gaiden, não. Antigamente eu falava, até eu descobri que falava. É Gaiden. Então, é legal, assim, que o pessoal acaba descobrindo um pouco mais sobre esses títulos, né? Só que a gente tem que fazer dos conhecidos também, hein? a gente tá se preparando. A gente tem mais um sem falta. Me chama. Só dá pra fazer com você, então não tem jeito. Estamos aqui também com o Bruno Dias. Se apresenta aí, querido. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Bruno Dias, desenvolvedor do Slipstream DX e também pseudo-escritor, e tô sempre participando aqui da parte do Pod Terror com a galera. O Fernando sempre tá me chamando aqui. Muito obrigado de novo por ter me convidado, Fernando. Nada, cara, que isso. Muito obrigado por você estar aqui, Bruno. E a sua presença é sempre bem-vinda, cara. Obrigado. Agradeço muito. Vamos começar então falando sobre o que é o Survivor Horror, o que é esse gênero, os elementos dele. Depois a gente parte pra história e aí a gente vai comentar basicamente o jogo, o que ele inovou, quais elementos chamaram a atenção na época e a gente vai evoluindo de jogo pra jogo, beleza? Então acompanha com a gente e é isso aí. Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. The car's parked in the city square. The top floor. It's just a hunch, but I don't think he's after me, because he is after you. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing through. Why don't I press it? Survivor Horror é um subgênero da ação e da aventura. Ele foca principalmente na sobrevivência do seu personagem principal. O Survivor Horror veio proveniente da narrativa do horror com a mistura da exploração e da aventura, né? Então, muitas vezes você tem um personagem que é sempre isolado, é um personagem que ele tem muito menos poder do que ele deveria ter para combater as situações que ele tá combatendo. Os recursos, isso. Menos recursos, menos poderes, velocidade limitada, vida limitada, possui limitações que causam uma dificuldade no cenário que ele vive. E também, geralmente, é incentivado a evitar o combate, ou o foco não é realmente o combate, sim a história no geral. Esse gênero é um pouco complexo, né? Porque ele engloba jogos tão diferentes, ele não é definido por uma mecânica específica, mas sim por todo o contexto, né? O contexto do jogo, o design do jogo que faz ele ser um Survivor Horror ou não, e não elementos específicos, tão específicos. O que é Survivor Horror pra vocês? O que vocês reconhecem Survivor Horror? Eu acho que é um jogo que nem você falou. O personagem em questão, ele tem poucos recursos pra sobreviver, ele tem aquelas limitações, pouca munição à disposição. Ele é uma pessoa também com limitações, né? Mesmo nas histórias em que a gente vê personagens que às vezes são, como no próprio Resident Evil, né? Vou falar do que eu entendo mais, que é o Resident Evil, que são policiais, mas mesmo assim é uma situação nova pra eles, né? Que é o caso dos zumbis. Não é uma situação típica pra eles, então é uma situação diferente. Eles não tiveram um treinamento que ensinasse a lidar com os zumbis, né? Eles jamais estariam preparados para aquela situação. Então, eu acredito que o Survival Horror, ele seja isso, é o terror de sobrevivência, né? Então você tem pouca coisa à sua disposição e você foca muito mesmo em sobreviver tendo esses poucos recursos na sua mão, né? Por exemplo, o Dino Crisis, que ele não chega a ser um Survival Horror, né? Ele é o Survival Panic, como eles disseram na época, porque... Tentaram emplacar esse nome, né? Sim, porque ele não era tão terror como o Resident Evil, né? Ele não tinha o apelo, né, de terror, do terror biológico como Resident Evil ou do terror psicológico como Silent Hill, né? E ele tem um inimigo muito mais rápido, né, que é o dinossauro. Então, é essa sobrevivência, né, que faz o gênero mesmo. Você ter muito poucos recursos à sua disposição e ainda assim você ter que contar com eles e criar uma estratégia de como usá-los e como usar o seu conhecimento e as suas habilidades para poder sobreviver. Bruno Dias. Cara, eu não tenho que acrescentar. Pra mim, Survival Horror... Eu ia falar a mesma coisa. Não segue uma linha exatamente igual que a Monique falou, então não tenho o que acrescentar, cara. Ó, o fato de você se deparar com uma ameaça que parece ser alguma coisa que não tem como resolver e que você tá simplesmente condenado e a única coisa que você pode fazer é tentar sobreviver o máximo possível. Talvez isso seja indicativo de Survival Horror. Pode, né? Alguma característica que é comum em todos os Survival Horrors? Eu ficar com medo.
Você fica com medo. Sim, o Survival Horror, ele cria pra mim. A facilidade de morrer, seria isso. Não porque eu não morro fácil. Sustos, de repente. É porque eu corro muito, eu sempre fico com medo e corro. Eu tento não morrer o máximo possível, só isso. Então essa coisa de, tipo, sempre tentar evitar o combate, né? Sempre tá se defendendo. Eu sempre fugia. Se preservando, é o nome, eu acho. Pode ser, exato. Eu queria destacar um elemento muito comum, quase todos os jogos Survival Horror, que é o de solidão. Quase sempre o Survival Horror, o gênero, ele torna você um personagem solitário, no sentido de ter quase nenhum NPC pra você conversar ou interagir. Tanto que a maioria dos jogos de Survival Horror, a história é contada por meio de logs e arquivos, entendeu? De diversas maneiras. Pequenos vídeos, pequenos textos, mas nunca por pessoas, ou muito pouco por pessoas. Você, na verdade, acaba descobrindo muito sobre a vida dessas pessoas pelos arquivos que você vai encontrando, as páginas, os livros, e isso dá um senso de isolamento, né? Isolamento seria a palavra ideal. Fica melhor do que solidão, no caso. Isso, é um isolamento que realmente é uma coisa que te pressiona a continuar jogando. E foi uma coisa que acabou meio que com o Survival Horror também, foi o fato do co-op, né? Que colocou um parceiro, então você acaba perdendo muito da experiência do terror e desse isolamento, daquela tensão também, e do desespero do Survival Horror quando você tem um parceiro, né? Citando Resident Evil novamente, a gente às vezes encontra, por exemplo, um NPC, só que assim, a gente pensa, legal, agora ele vai junto comigo, né, pra me ajudar. Não, ele fala, então tá, a gente se separa, eu procuro ali, você procura aqui, cada um segue o seu caminho e fim de papo. Até por limitações mesmo dos consoles da época, né, não tinha como colocar um parceiro muitas vezes, então essa limitação contribuiu pra criar o gênero. Então, hoje, essa possibilidade do co-op acabou estragando muito essa definição do isolamento e acabou com esse fator também, acabou com esse elemento que dava essa identidade, né, pro gênero. Agora eles tentam voltar, né? Você tem vários jogos voltando com esse isolamento, né? Principalmente nessa nova leva de jogos pra PlayStation 4, pra Steam, os indie games principalmente, onde eles tentam retornar com esse isolamento, esse personagem individual. Sim, é que assim, antes estava muito em plataforma indie, né, os jogos de Survival Horror. Depois que os jogos passaram mais pro lado da ação e do tiroteio e cada vez mais frenéticos, o Survival Horror ele acabou caindo meio que nas desenvolvedoras indie, então veio o Slender, vieram inúmeros jogos, e eles acabaram fazendo com que as grandes desenvolvedoras voltassem com o gênero. Agora Evil Within, o Alien Isolation, que, meu Deus do céu, gente, eu testei esse jogo e, gente... É sinistro. Olha, eu joguei... desesperador, cara. Eu testei 2 vezes ele e me deu desespero. Na segunda vez que eu morri, eu falei, eu não quero mais saber desse negócio, sabe? Caraca! Você testou com Oculus Rift? Não. Pior que não. Imagina se eu tivesse testado com óculos. Só que sem o óculos eu tava pirando. Tem pra Oculus. Cara, deve ser ainda mais desesperador. Imagina a situação de você realmente estar se vendo na nave. Não deve ser muito maneiro. Eu quero muito ver isso ainda. Não, é muito absurdo. É realmente uma sensação de que você é a pessoa mais impotente em uma situação extremamente assustadora e desoladora que você poderia passar. Então eu acho que o Survival Horror ele tá voltando com tudo agora, com esses jogos que a gente citou. Tem o Bloodborne também que tá vindo, o The Order também, que parece que são franquias novas. Agora o Silent Hills, né, com a demo do PT. Nossa senhora. Cara, que jogo, cara. Jogo, não consigo tentar aí. Infelizmente, eu não joguei, mas olha, gente. O Bruno tem. Eu tenho, tava jogando aqui. Era, a cada 5 segundos eu tomava um susto. Eu gritava e acordava também, consequentemente. Para de jogar isso, cara. Não era muito maneiro. Não é saudável. Imagina a cena. Sabe quando você morre, no caso, na demo? Que vê uma mulher e do nada enforca você? Não, eu não joguei, ninguém jogou. Eu vi, mas eu não joguei também. Você chegou a ver o vídeo, né? Não tem uma hora que aparece uma mulher sem o olho, com os dentes podres, te enforcando. Ela fica balançando? Então, pois é. Quando você morre, ela aparece simplesmente do nada e no canto mais escuro possível. Jesus. Não é muito maneiro. Cara, pra você não deve ter isso não. Pra gente, nossa, queria ter visto isso. Não, eu tô dizendo não é muito maneiro porque o susto é absurdo que você toma. O jogo é muito bom, cara, mas o susto que você toma é muito absurdo. Que nem a gente tava falando, agora tá voltando pra essas grandes desenvolvedoras, então eu acho que assim, o gênero tem tudo pra voltar, a gente só não sabe como ele vai voltar. Se ele vai voltar com a fórmula antiga, ou se, sabe, se essa fórmula antiga funcionava, ou se eles vão ter que recriar o Survival Horror pra ver o que assusta hoje, né? Por exemplo, o Resident Evil, o remake
remake, né, que vai ser lançado em HD, e a gente sabe que quem jogou ele há 12 anos atrás, porque é um jogo de 12 anos atrás, ele assustava. Aliás, ele assusta até hoje, porque eu voltei a jogar ele no GameCube, né, no caso no Wii, né, porque eu não tenho GameCube. Ele é um jogo assustador, ele é um jogo com poucos recursos, ele é um jogo que não te dá o objetivo do que você tem que fazer, ele não é linear, então você tem que se virar pra achar as coisas. Exato, a movimentação é aquela movimentação tanque, né, o personagem ele é duro, né, ele usa aquela roupa pesada de militar, então... Mas tem que ter um pouco disso, né, Isso aqui era a graça. Mas o pessoal hoje não tá mais acostumado, então a gente vai ter que ver se essa fórmula ainda funciona pro Survival Horror, e ver se, por exemplo, eu acho que eles estão lançando esse Resident Evil até como um teste, pra ver o que eles podem fazer com o próximo, com o 7. Vai ser difícil pra essa molecada que nunca jogou um Survival Horror de verdade, assim, né? Porque jogar The Last of Us é fácil. Cortando um pouco sobre o futuro do Survival Horror, a gente queria, na verdade, era voltar, buscar um pouco da raiz da coisa toda, né? Buscar onde é que essas ideias todas começaram, quando é que você saiu dos livros de RPG, das aventuras dos livros, e começou a tentar inserir isso numa tela, né? Na sua televisão de casa. Eu poderia ter começado com diversos jogos, né? Que foram os pais do Survival Horror. Muita gente fala que foi o Resident Evil em 96, muita gente fala que foi o Alone in the Dark, né? O primeiro jogo de terror totalmente 3D. Vovô, né? E tem gente que foi ainda o mais antigo, o Sweet Home, que foi o jogo onde o Resident Evil ia ser baseado. Mas, em 2002, Christopher Butler escreveu uma coluna chamada Hall of Fame, na antiga e finada GameSpy, sobre o jogo Haunted House, de 1981 para Atari 2600, aquele antigão de madeira. E, em 81, esse jogo chamado Haunted House para Atari, ele tinha diversos elementos que já tornavam ele digno do gênero survival horror naquela época. Foi a primeira tentativa realmente reconhecida por esse jornalista. E a partir daí, diversas fontes, diversas revistas e artigos começaram a apontar o Haunted House como o primeiro survival horror da história. Então você pode falar que ele tem um tema macabro. Quem quiser saber mais sobre o jogo, a gente tem o Pode Terror número 3. Foi um episódio todo dedicado ao Haunted House. Mas você invade uma casa abandonada, onde um velho senhor morava lá e ele faleceu. E ele largou o casarão. Então você tem que entrar no casarão, pegar e recolher pedaços de uma urna. E quando você pegar esses pedaços de uma urna, você tem que sair da casa. É bem isso. E pra você fazer isso, a casa toda escura, você tem que acender um fósforo. Quando você acende fósforo, ele tem um tempo e você pode enxergar os itens. E aí quando você enxerga os pedaços da urna, você junta elas e depois foge pelo primeiro andar. O jogo ele é dividido em 4 andares, cada andar com 6 salas. E as salas são interligadas com corredores e portas. Então o jogo são 9 níveis de dificuldade. No nível 1, toda a casa está iluminada e as portas estão destrancadas. No nível 9, as peças da urna aparecem em lugares aleatórios. Você precisa de chaves para abrir as portas dos corredores e diversos inimigos te perseguem. Só uma listinha rápida de checagem que o Christopher fez naquela época. O Haunted House tem um tema macabro? Sim, ele tem. Você precisa coletar itens? Sim, você precisa coletar a chave, os pedaços da urna e um cetro mágico para espantar um fantasma se você precisar. Ele tem uma variedade de monstro? Ele tem. Ele tem um fantasma, tem uma aranha que anda em movimentos diferentes e um morcego que parece um croissant. É verdade. Todos eles se comportam de formas diferentes. O fantasma passa pela parede, a aranha te persegue, o morcego anda em zigue-zague, tipo um boomerang. Tem salas inacessíveis até você conseguir certos itens. Checado. Você precisa de uma chave para entrar nelas. Que às vezes você pode acessá-las ao encontrar rotas alternativas. Também checado. Você pode dar a volta por uma escada e não precisa assim da chave para abrir essa porta. Então, ele considerou isso como o primeiro survival horror oficial, assim, original da história. E eu não posso discordar dele porque o jogo é assustador no sentido de quando você sobe uma escada, você dá de cara com um fantasma na sua cara e você tem que correr do outro lado. E no episódio do Pode Terror 3, o Rafael Jacaúna jogou o jogo enquanto eu explicava pra ele como é que funcionava e ele levou vários sustos, foi bem engraçado. Tem toda a sonoplastia, ficou muito legal. Isso tudo me fez lembrar que talvez esse gênero do survival horror possa ter sido influenciado também por esses filmes, né, do início da década de 80, fim da década de 70, que são os filmes de cabana. Você tá numa casa que geralmente você não conhece, porque você precisou entrar nessa casa por alguma razão, porque, sei lá, você ficou sem gasolina, ou porque você foi tirar férias e você se perdeu, enfim, você sempre acaba entrando em uma casa que tem ou algum passado macabro, ou ela tem algum elemento, alguma ligação com o sobrenatural, enfim. Mas talvez, eu digo talvez, né, porque na verdade a gente não sabe, mas talvez esses filmes tenham influenciado de certa forma o survival horror, porque a gente vê que uma coisa que tem muito, ainda mais esses primeiros jogos da década de 80, geralmente é uma casa que você não conhece, que você entra e você tá totalmente perdido ali
que geralmente ela tá abandonada, e aí você vai descobrindo o passado dessa casa, ou a ligação dela com o sobrenatural ao longo da história. Então ele também cria essa narrativa. Então isso me fez lembrar do Evil Dead, né, que é a morte do demônio. You bastard! Why are you torturing me like this? Então me fez lembrar bastante desse filme. É justamente também de 1981, né, do filme do Sam Raimi. Então não sei se é uma coincidência ou se é realmente um fato, mas eu achei legal a gente citar, de repente, essa possível ligação, não sei. A gente sabe que cinema e games sempre andam juntos, então... A gente pode citar, principalmente na década de 80, quando o Atari explodiu, diversos filmes estavam sendo produzidos. O gênero se chama slasher, é o gênero do filme, né? São filmes da Sexta-feira 13, do Jason, do Massacre da Serra Elétrica, The Burning. The Burning foi um dos filmes que influenciaram o Clock Tower. Uma série de filmes onde diversos atores começaram, né? O próprio Johnny Depp, ele começou foi um dos adolescentes morrendo no filme do... Isso eu sei. Fred Krueger, né? Do... Fred Krueger. O Sexta-feira 13. Do pesadelo. Isso. É uma série de filmes que era muito voltada pra acampamento, jovens, sexo, muito nudez. Nunca faça sexo na floresta, o Jason vai te matar, alguém vai te matar. Era a mensagem então, da época, né? Eram filmes pra maiores de 18 anos, aparecia nudez, entendeu? No frontal, no todos os tipos. Como se a parte do sexo fosse... um atrativo. Atrair mais ainda o sobrenatural, o profano, sim, né? Você tá realmente acontecia. Então você chama mais ainda a atenção do sobrenatural. E a partir daí começaram a lançar adaptações dos filmes para os consoles. E bem nessa época, em 82, 83 e por aí foi, já no Atari ele já começou a receber jogos de terror desse tipo. Como, por exemplo, um jogo infame do Massacre da Serra Elétrica, que você controlava o vilão e matava as pessoas e arrancava a cabeça das pessoas. Legal, cara. No próprio Atari. Eram jogos, não era survival horror ainda, porque ele só pegava a temática dos filmes de terror e explorava uma violência, entendeu? Não tinha quebra-cabeças, não tinha nenhuma tentativa de, tipo, evitar a luta, não era isso. E a coisa toda foi se evoluindo até chegar no Nintendinho, né, que foi bem mais pra frente. Nos computadores, porque os computadores sempre foram mais avançados que os consoles, depois no Nintendinho, que foi uma porta de entrada para diversos jogos desse gênero. Eu queria só citar o Maniac Mansion do computador, que foi lançado em 87, que ficou nesse caminho. Maniac Mansion é um graphic novel, não foi o primeiro graphic novel da LucasArts. Eu acredito que foi a primeira vez que a LucasArts apostou num jogo com uma temática meio macabra. Existe um casarão, numa colina, onde um cometa caiu nesse casarão. E nesse casarão vivia um cientista com a sua esposa. É um grupo de adolescentes, e um dos adolescentes foi sequestrado e aprisionado nesse casarão. E você agora tem um grupo de jovens que tem que ir nesse casarão, enfim, lutar com esse cientista maluco, ou fazer os quebra-cabeças dele, e tentar resgatar essa garota antes que a casa exploda, alguma coisa aconteça. Então foi um graphic novel bem famoso, assim, da LucasArts. É considerado um joguinho de terror, um pouquinho de survival horror, mas não tem combate, mas tem um pouquinho ali no computador, foi um dos primórdios da coisa toda. E logo depois, no console, você consegue, em 88 já, ver o Splatterhouse, que é um jogo de aventura com um Jason miniatura, chibi, e Sexta-feira 13 e outros jogos de terror baseados em filmes, agora bem mais avançados. Vocês chegaram a ver alguma coisa de jogos de terror, tipo, no Nintendinho? Tipo, jogos do Tubarão? Cara, pra mim é nulo, porque eu realmente não lembro nada. No Brasil era Phantom, Dynavision, e a gente não tinha nenhum jogo assim desses, é mais difícil disso aí. Eu acho que o mais próximo que chegou mesmo foi a gente ter jogado Splatterhouse mesmo. Tinha pra arcade, né? The House of the Dead, se eu não me engano, é 95 ou 96, porque ele foi o primeiro que saiu, foi pra Saturno. Pra arcade. Arcade, na verdade. Então, isso que eu ia falar. Se tinha, porque eu lembro que meu irmão falava que minha mãe não deixava eu ir com meu irmão em fliperama. Sim. Mas sua mãe era machista. Tinha muito maloqueiro, não deixava eu ir. Não, foi isso mesmo, foi 96. Primeiro House of the Dead saiu em 96. Eu achava que era mais velho. Não. Deve ter saído mais um pouquinho antes, ou mais ou menos na mesma época do Resident Evil. Só voltando um pouco pro Super Nintendo, esse Splatterhouse na verdade era só pra arcade, depois lançou portes pra TurboGrafx, e você usava tipo um Jason que matava uma horda de demônios e tal. Na verdade você era um estudante com sua namorada, e ela foi raptada, e você acabou se transformando por um ritual num demônio. E aí você tem que resgatar sua namorada e vencer o cara que fez isso, o demônio que fez isso com vocês. É um jogo muito popular no arcade e tal. Só que logo em seguida, em 89, surgiu um jogo que fez muito sucesso, principalmente no Japão. E esse jogo eu tenho certeza que a Monique vai reconhecer. Acredito que não tenha lançado nos Estados Unidos esse jogo, mas foi um jogo que influenciou profundamente o Resident Evil, que foi um jogo chamado Sweet Home, baseado num filme, também com o mesmo nome. Na verdade, eu nunca cheguei a jogar o Sweet Home, mas eu li bastante sobre o assunto e sei que ele tem várias coisas que foram depois aproveitadas, né, pra poder criar a base pro Resident
Resident Evil. Na verdade, acho que sempre foi a ideia fazer como se fosse um Resident Evil mesmo, mas na época não tinha como, né? Na verdade, ele é muito mais um terror psicológico do que um terror biológico, né? O Resident Evil, ele é muito mais fundamentado em um terror biológico, até porque o Shinji Mikami, que é o criador, ele queria que você enfrentasse coisas concretas, né? Como o zumbi, né? Você ter um inimigo que fosse matável. Já o Sweet Home, não. Ele, se eu não me engano, é com fantasmas, né? Sim, bruxas, fantasmas e outros bichos, assim. Então, a única coisa que, como a gente já falou, que é parte do gênero, você tá dentro de uma casa, pra variar. E uma das coisas que levou a inspiração do nome Resident Evil é porque em um momento ele fala The House of the Resident Evil, né? O protagonista. Então, acabaram tirando o nome que eles usaram nos Estados Unidos, né? Porque o nome da série Resident Evil no Japão é Biohazard. Eles precisavam de um nome alternativo por causa da banda, então eles colocaram Resident Evil a partir do Sweet Home. Né? Sim. É verdade. Algumas peculiaridades desse Sweet Home é que, primeiro, ele era um RPG. Então, pro Nintendinho, o RPG no Japão era muito forte. Diversos RPGs, franquias de RPGs famosíssimas surgiram no Nintendinho no Japão. E era um estilo que tava crescendo muito. Mas nunca realmente tinha existido um jogo de terror com elementos de RPG pro Nintendinho. Naquela época foi o primeiro. E diversos elementos tornaram ele um verdadeiro survival horror. Você tem os elementos de RPG, que tem encontros contra inimigos aleatórios, mas você possui 5 personagens. Cada personagem, ele tem habilidades especiais próprias. E se um deles morresse, era permadeath. Ele ia ficar morto até o final do jogo. E aí você teria que buscar itens que substituíssem esses personagens pra resolver os quebra-cabeças. Um dos quebra-cabeças mais famosos do jogo é a sequência de quadros da casa. E isso também foi aproveitado no jogo Resident Evil. Sim, depois. Sim. Ele também tem um total de 5 finais diferentes que você pode conseguir. Isso também, finais múltiplos, era uma coisa inovadora naquela época, em 89, principalmente pro Nintendinho. Caracas! Ele tinha 5 finais diferentes. Na verdade, todos os survival horrors, eu acho, o começo dele, né, das origens dele, todos eles tinham meio que esse ar de RPG pela dificuldade, né, pelo nível de dificuldade. Tanto que quando eu joguei Resident Evil pela primeira vez, eu falei, nossa, esse jogo é um RPG, sabe? Porque pra mim era um negócio muito absurdo, assim. Ah, nossa, eu tenho que entender inglês pra saber o que tem que fazer. Então, todos eles tinham esse ar, né, de jogo RPG, justamente pelo nível de dificuldade e pelo fato de você ter que ler muito, né, os diálogos, prestar atenção na história também, pra você poder entender o que tá acontecendo, né, e poder completar a história, né, pra você poder chegar ao fim, você precisa entender toda a narrativa. Então eu acho que todos eles nesse começo tinham esse ar de RPG mesmo. Eu tenho mais alguns elementos aqui que o Resident Evil pegou emprestado também. Por exemplo, o jogo se passa numa mansão, todas as portas têm uma tela de loading, você abrindo a porta, isso pegaram dele. Imagens chocantes, você tinha gore, né, algumas imagens. Você tinha vários finais, dependendo de quais personagens sobreviviam. Você tinha 2 caminhos, ou seja, 2 personagens pra seguir, você escolhia qual você ia seguir. Cada personagem tinha uma habilidade especial. Você tinha um inventário limitado de itens, você não podia carregar vários itens ao mesmo tempo. Um inventário limitado. E a história era contada por diários e páginas e pinturas durante o jogo. Tem também um ênfase na atmosfera, né, pela ambientação. Os inimigos que eram bizarramente aterrorizadores. Então, tem vários elementinhos aí que realmente era do começo, sim. E o Resident Evil foi moldado depois, lógico, pra se tornar uma coisa bem diferente, mas ainda pegando emprestado esses elementos. E lembrando que o Sweet Home é da Capcom, então é da mesma empresa. Ou seja, ele foi como se fosse, sei lá, um vovô, né, do Resident Evil. Exatamente. Ainda em 89, esse jogo eu só vou comentar por desencargo de consciência, mas porque ele não foi um jogo nem um pouco conhecido, não foi um jogo vendido, famosíssimo e porque tal. Senão depois vem os haters só, você não falou daquele jogo. Sim. Porque na verdade, a primeira vez que foi identificado um survival horror do jeito que a gente conhece hoje em dia, com todos os elementos possíveis, foi no jogo chamado Project Firestart, desenvolvido pela Dynamix em 1989. Esse jogo, esse Project Firestart, a princípio ele era um jogo de ficção científica num cenário parecido com Alien, então não tem muito mistério, é um jogo de alienígena e ficção científica, mas ele foi desenvolvido de uma forma que os jogadores tivessem uma experiência quase completa do survival horror. Primeiro, você tinha munição totalmente limitada, você tinha uma balança entre ação e aventura, toda a arma ela era muito fraca, as armas eram fracas e o personagem principal ele era muito vulnerável, tinha esse sentimento de isolamento que a gente falou no início do episódio, que ele não tem mais nenhum NPC, todos os NPCs foram mortos,
livros, a história é contada por via de jornais e textos e tal. Tem a violência gráfica quando você morre. E a música, isso era um elemento presente no jogo, por ele ser de computador. A música, ela mudava conforme os elementos da tela, o que acontecia. Ou seja, aparecia um vilão, aparecia um chefe, aparecia alguma coisa, você estava com pouca vida, a música mudava durante o jogo. Então, todos esses elementos definiram, assim, o CD Projekt Firestart como um verdadeiro ícone do Survivor, apesar do próprio produtor dizer que odeia jogos de terror, odeia o estilo, e fez com a intenção de fazer um jogo tipo Alien, porque fazia sucesso, chamava atenção na época. Eu acho que a gente pode comentar sobre a questão da parte de som, né? Porque eu acho que o som, né, a música ou a ausência dela são fatores muito importantes, né, pra criar esse ar de tensão também, né? Essa atmosfera assustadora do survival horror. Até mesmo o som dos passos, muitas vezes, né? E não precisa de música nenhuma. O som dos passos ecoando, né, é o suficiente pra você faltar ter um ataque cardíaco durante o jogo. Som de passo me lembra Alone in the Dark. Um dos jogos que veio com isso também. O que me incomodava só no Alone in the Dark era aquele gráfico, aquele cara, aquele bigodinho, aquela roupa verde. Pô, cara, que isso. Alone in the Dark era muito legal. ruim, cara. Alone in the Dark é considerado um dos pais, ou o pai do Survivor para o 3D, né? Horror moderno, se você for olhar como é que é, mesmo, tipo, quem tem o primordial mesmo é Alone in the Dark, né, cara? Pois é. E ele foi o primeiro jogo 3D de Survivor Horror, mas o background ele era todo pré-renderizado. Sim. Como foi depois, durante um tempo. Até, inclusive, o primeiro Resident Evil, o background todo era pré-renderizado, né? Ele foi renderizado até mesmo o remake, né? Ele é pré-renderizado também. Sim, verdade. O primeiro, segundo, o terceiro Resident Evil foi totalmente... E o Code Veronica X, por aí vai. O Code Veronica, ele é pré-renderizado, mas ele tem alguns elementos 3D. E o Zero também é pré-renderizado. Com alguns elementos 3D também. O Zero também é pré-renderizado. Bacana. O Alone in the Dark, cara, foi muito peculiar, porque foi a primeira vez que muita gente conseguiu experimentar um jogo 3D que você ficava desesperado, louco por causa dos bichos que apareciam depois de algum tempo e os quebra-cabeças absurdos. Por exemplo, no início do jogo você tem que empurrar um baú por um alçapão. Se você não fizer isso em 1 minuto e meio, vai sair um bicho de lá e vai te matar. E se você não arrastar o armário pra janela, daqui a 1 minuto e meio vai aparecer um bicho, quebrar a janela e vai te matar. Então tudo isso você vai aprendendo quando morre. Morri aqui. Agora tem que fazer isso. Muitas vezes eu andava pelo corredor e o chão do corredor caía e eu morria. E eu não avisava. Não tinha nenhum indício disso. Aí eu aprendi, eu morro se eu andar por esse corredor. Então eu tenho que dar a volta. Então eram coisas que eles faziam só porque eles podiam, porque era 3D, sabe? E eles queriam testar coisas e era muito bizarro. E hoje o pessoal reclama dos jogos em que você morre várias vezes, né? No Alone in the Dark, várias coisas que eu lembro, assim, que me incomodavam muito, é que o inventário era muito limitado. Você tinha que jogar as coisas no chão pra poder pegar outros itens e tal, e ficava um quebra-cabeça muito bizarro. O inventário, na verdade, não tinha nem espaço. Ele era determinado pelo peso das coisas, como alguns RPGs usam, né? Então, se você ultrapassasse certo peso, você tinha que jogar uma faca fora, uma arma fora, pra pegar outro item que fosse um quebra-cabeça. O Alone in the Dark me marcou muito. Você também podia escolher entre 2 personagens, né? O Edward Carnby, ou Carby, não sei. Acho que era Carnby. 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 E tem a Emily Hartwood, que é a sobrinha do dono da mansão que morreu. Alone in the Dark é um jogo incrível. A gente vai ter um episódio dedicado só pra ele, porque a história dele explora Lovecraft, explora diversos contos de casa mal-assombrada, de plots sinistros. Era isso que eu ia falar, que tinha muita coisa dele que tinha elementos mesmo de Lovecraft, inclusive algumas coisas tipo Invocação, os livros. Por aí vai. Tinha um Necronomicon também durante o jogo. E era muito legal mesmo. The Vermis Mysteries também, etc. E por aí vai. Em 93, a gente teve o Doom, que inovou absurdamente o gênero no sentido da primeira pessoa. E a partir daí, todo mundo queria imitar o Doom. O que era o Doom, gente? Doom era o seguinte: você é um mariner, né? No caso, um cara do exército, impedir o spawn de criaturas do inferno que foram liberadas de lá de dentro da base para que evite que elas venham pra terra e voltar em segurança. Isso é o primeiro Doom. Esse Doom popularizou demais o gênero de primeira pessoa, né? Você tinha monstros absurdos que soltava magia, e você tinha uma serra elétrica como arma, que saía sangue dos monstros quando você se aproximava. Ele usava um gráfico completamente 3D, porém os inimigos eram sprites. Então ele inovou bastante com a sonoplastia dos inimigos morrendo e você atacando eles. É um jogo muito memorável, assim, e principalmente pela temática, por causa dos inimigos eram muito memoráveis. É verdade. De horror, né? Lembro até hoje da maldita almôndega voando na minha cara querendo me soltar bola de fogo. Isso, era uma almôndega gigante. Almôndegas, cara. Você não vai me dizer que aquilo era outro bicho. Uma coisa que foi muito
bacana é que, tipo, na verdade, quem começou essa história toda foi o Wolfenstein, né? Um jogo 3D, foi todo mundo, uau, Wolfenstein 3D. E Doom, na verdade, quem definiu o gênero de 3D FPS foi o Wolfenstein. O Doom só melhorou isso e botou num outro patamar. Deixou fluido, né? Exatamente. Porque o Wolfenstein era meio durão, tinha aquele negócio meio... Tava como se fosse entre um Catacombs e um Doom ainda. Então tava meio embrionário ainda a engine. E daí que o Doom chegou e deixou a tecnologia mais fluida. No Doom você tinha noção de movimento total, então você conseguia olhar pra cima e pra baixo. Coisa que no Wolfenstein não dava pra fazer direito. E também chamava muita atenção porque a violência gráfica, os temas satânicos, né? O Doom é totalmente satânico. Naquela época meio que o Doom quebrou muito tabu, né? Sim. Porque ele pegou um tema que muita gente costumava não falar, que era literalmente criaturas do inferno querendo dominar o mundo e o universo, etc. Sim, é exatamente isso. Eu tô rindo só, porque realmente era isso. Ele tinha um gore muito grande, né? Os inimigos, além deles já serem nojentos e asquerosos, depois que eles morriam também, eles viravam tipo uma gosma vermelha, assim. Isso, eles ficavam mortos no chão. Alguns explodiam literalmente, né? Você via as vísceras deles pulando pra fora. Pra fora, né? Então ele tinha um gore muito grande, né? Uma coisa que ele inovou bastante também, porque apesar dos outros terem gore também, até mesmo pela capacidade gráfica, né, da época, não tinha tanto, mas o Doom já começou nojentão mesmo, né? A partir do gore. Sim, desde o começo. Ele jogava na sua cara, por exemplo, não tem frescura, aqui vai ser violência, ele jogava na sua cara. Não, você tinha uma serra elétrica à sua disposição. Né? Já dá pra ver que é nojento aí, né? Sem contar que enquanto você matava os inimigos com a serra elétrica, você via a cara do soldado de satisfação de estão matando você com um sorriso maldito na cara, gosto de matar, né? Isso era algo... chocava muito, né, na época. Sim. The Seventh Guest é um jogo de quebra-cabeça lançado em 1993 pela Virgin Games, cara. Foi um dos primeiros jogos lançados em CD-ROM. E por que ele foi lançado em CD-ROM? Porque ele usava FMVs, motion video, clips de live action como parte da jogabilidade. Essa foi uma época triste, hein, cara. Foi. Você usava atores em fundo verde, fazendo toda a encenação, todos os personagens durante o jogo. Eu achava que isso era o futuro da parada, Deus me livre. Hoje em dia a gente dá risada, mas na época era uau, cara, né? Eu achava o máximo. O jogo se passava numa mansão, né? Que você tinha que ficar fazendo todos os quebra-cabeças. Pra variar, né? Em vários momentos dessa parte, você tinha vídeos que contavam a história do jogo. E além disso, tinha um cara chato chamado Henry Stoff que ficava te zoando durante o jogo todo, te dando dicas erradas, te ridicularizando e te pressionando quando resolvesse os quebra-cabeças. E eu lembro de uma cena que eu era pequeno, meu primo Gustavo, sempre ele, né? Mostrava esses jogos pra mim. Ele tava jogando Seventh Guest ou a continuação The 11th Hour de 95, que ele tinha que clicar em cima de um ralador de queijo. E debaixo desse ralador de queijo tinha dedos, e esses dedos começam a andar sozinhos pela mesa e vão embora. Eu lembro disso até hoje. Nossa! Os dedos sozinhos andando pela mesa com uma minhocas. Além dessa parte gore da coisa, era até um pouco de humor negro, né? A coisa. Era muito mal feito, né? Tem isso também. Era muito mal feito. Se você vê hoje, na época era assustador pra caramba. A parada era, no caso desses jogos de antigamente, né? Quando você não tinha um gráfico maravilhoso que você tem hoje, que você consegue ver a qualidade de tudo, era a tua imaginação, cara. Tu vê qualquer coisinha meio torta ali, tu imaginava já uma parada muito mais absurda na sua cabeça, aquilo, né, se fazia uma coisa muito pior. Então isso era até uma parte legal, né? A sua mente trabalhava com você, você não precisava ver os detalhes lá tudo assim na sua cara, né? Sim, é só comparar, cara. Vai ter a imagem na postagem, pra quem quiser ver, assim, algumas imagens do Seventh Guest, até o vídeo, mas naquela época o pessoal realmente tentava fazer coisas diferentes. Hoje em dia é absurdo, mas naquela época realmente assustava, impressionava as pessoas. As pessoas não tinham nem Windows, cara. Usava DOS pra muita coisa. Ou na época, antigamente, o Macintosh mesmo, né? Não era nem OS X, era Macintosh Operational System na época, né? E na época já era lindo o gráfico, você já ficava babando, né? Verdade. Aí você olha hoje e você fala, credo, que tosquice, mas na época era o supra-sumo, né? Pois é. Mas, assim, eu só tô comentando do Seventh Guest porque ele, na verdade, foi uma premissa pra um outro jogo muito mais icônico, que fez até bem mais sucesso que ele, que foi o Phantasmagoria. E o Phantasmagoria, ele foi um jogo de CD-ROM lançado pela Sierra Online em 1995. A Sierra fazia milhões de jogos point-clicks, famosíssima por diversos jogos de Graphic Adventure. E esse jogo fez história porque é um jogo de CD-ROM lançado em 7 CDs. Imagina em 95 você comprar um jogo que tem 7 CD-ROMs pro jogo. Putz. Qual é o grande lance desse jogo? Ele é totalmente motion video. Todas as interações, todos os cenários, tudo era pessoas no fundo verde. E aí existe uma cena
90, um dos finais ruins do jogo, tem uma cena de estupro. Nossa, em 95 foi tipo explosão de cabeça de governos. Por exemplo, ele foi banido da Austrália e várias lojas dos Estados Unidos recusaram a vender esse jogo. Muito grosseiro pra um jogo de videogame, porque até então um jogo de videogame era pra garotada. E é um jogo que você só controla os personagens, os itens com o mouse, entendeu? Então o único que você faz é clicando nos itens, na verdade. Você não pode nem escolher os diálogos, porque os diálogos eram automáticos. Você só tinha vídeos e você escolhia as opções, mas o diálogo você não controlava. Eu vou deixar um link aqui na postagem, que é um programa da Flávia Gazi falando sobre o Phantasmagoria, falando sobre esse jogo, mostrando várias cenas do jogo, e ela explica vários detalhes sobre Phantasmagoria, se você quiser dar uma olhada. Phantasmagoria, por acaso, é uma banda de J-Rock muito boa. Ah, é verdade. Já acabou faz tempo, mas era muito boa. Volta de saque! Vai ser a trilha sonora aqui, né, dessa parte do episódio. Em 1995, um pouquinho depois de Phantasmagoria, surgiu Clock Tower. Um dos meus jogos de terror favoritos. Foi a primeira vez que alguém tentou trazer o point click, o Graphic Adventure, para um videogame, que no caso foi o Super Famicom. Cara, eu sou muito sincero. Eu sou muito sincero que, assim, eu quase não joguei Clock Tower. Eu vi mais meus amigos jogando do que eu jogando. Nunca foi um jogo que me interessou muito. Eu não sei porquê, mas... Eu joguei o de PlayStation e eu joguei com a Ellen e só consegui um final. E era um final ruim. Então... Entendi. Clock Tower, também chamado no Japão como Kuroku Tower. Kuroku Tower. Kuroku Tower. É um jogo de survival horror japonês, tá? É lançado em 95 pela Human Entertainment. E foi um dos primeiros jogos de survival horror vindos pra essa geração de Super Nintendo, principalmente Super Nintendo, de terror. E foi no Japão, obviamente. Nos Estados Unidos ele nunca foi lançado para o Super Nintendo, apenas para o PlayStation, bem depois, só em 97, para o Windows 95. Clock Tower é um jogo muito peculiar, porque você usa uma órfã, que foi adotada por uma família, a família Barrows, e junto com outras 3 garotas do orfanato Granite. Esse jogo você passa o seguinte: a senhorita Barrows, patrona da casa, ela vai chamar o Sr. Barrows, que adotou as crianças, só que ela acaba demorando muito. Então você, como uma boa nova filha, né, vai atrás desse pessoal pra saber qual é a demora. Isso que você sai da sala principal do hall de entrada da casa, as 3 garotas que foram adotadas por você gritam, ou uma delas grita, e as 3 desaparecem. E a partir daí é você, uma garotinha de 15 anos chamada Jennifer Simpson, é baseada na Jennifer Connelly, daquele filme de terror italiano Fenômena. Então toda a roupa, a cara dela é tudo igual, explorando toda a mansão, que é também conhecido como Clock Tower, por ter uma torre do relógio no topo do casarão. E os grandes diferenciais desse jogo é que no Clock Tower você tem 9 finais diferentes. Primeira vez, eu acho, que se explora tantos finais num videogame. E você tem um Stalker. É o início da era dos Stalkers. Ou seja, é um vilão imortal que não pode ser derrotado, apenas atordoado, e vai te perseguir durante todo o jogo. E vai aparecer em ações pré-determinadas, mas também vai aparecer em ações aleatórias. Esse foi o começo, sim, de um aprofundamento do gênero, onde você é uma protagonista sem defesa alguma, além de explorar a casa e se esconder. Isso foi muito marcante, sim, pra época, e se repetiu no Clock Tower 2 e no outro Clock Tower, o Flying Head, o Demon Head. Você morria pra caramba, né? Pra variar. Sim, muito. Você não tinha save. Era um jogo que você não tinha save. Mas 2 dos finais você podia fazer em menos de 5 minutos, que era tentar fugir da mansão de carro. Não dava muito certo porque o Seasonman, que era o vilão, ele tava no banco de trás, então não adiantava muito. Você ia morrer de qualquer jeito. Ou seja, não tem um final feliz. Os finais modificavam baseados nas coisas que você via e nas coisas que você não via. Então, se você não explorasse a sala da biblioteca e você não encontrasse um corpo da sua irmã, ela nunca teria morrido. Então, ela ia aparecer mais pra frente do jogo. Então, esse era um dos sistemas que penalizava você por explorar a casa. Isso era muito diferente, muito sinistro pra época. E aumentava também o replay, né? O fator replay do jogo também, porque você acabava podendo ter várias possibilidades durante o jogo e não ficava só aquela mesmice, né? Você podia jogar várias vezes e fazer coisas diferentes. Exatamente. Todos esses jogos que a gente comentou até agora, né? O Sweet Home, Alone in the Dark, Clock Tower, até o Haunted House, não sei. Todos esses jogos possuem elementos que levaram a gente pra esse momento,
que é a era de ouro do Survivor Horror. É a era que eu vivi, a era que eu cresci jogando, é a era que eu mais tenho apreço, é sensacional. E ela começa com o Resident Evil em 96, o Biohazard. A primeira vez que o termo Survivor Horror foi utilizado na capa da versão japonesa do jogo. Resident Evil, temos uma especialista aqui com a gente. Eu já ia começar a falar. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre como é que foi esse desenvolvimento do Resident Evil primeiro, assim. Como é que ele chegou nessa obra-prima? Bom, o Shinji Mikami, ele queria criar, né, um jogo, como a gente sabe, com várias referências a filmes. Ele era muito fã, por exemplo, do Hitchcock, então ele tem muita referência de filmes do Hitchcock, como o próprio Psicose, e tem também referências do A Noite dos Mortos-Vivos. Basicamente, a gente falou do Sweet Home, né? Então ele queria criar como se fosse um novo Sweet Home, só que ele não queria criar com fantasmas, ele queria que o inimigo fosse algo que morresse durante o jogo. Então, ele mesmo fala que o nome Biohazard, por exemplo, veio da inspiração de Psycho. É um nome curto e que já diz o suficiente sobre o jogo e o que a gente pode esperar dele. Então, ele partiu de um terror psicológico do Sweet Home para um terror biológico, que é o Resident Evil, com pesquisas ilegais de vírus, e é um tema que ele acaba sendo, na verdade, muito atual, até mesmo na época. E o jogo se passa num futuro próximo, porque o jogo foi lançado em 96, desenvolvido em 95, e ele se passa em 98. E a gente vê a história do jogo também se passando dentro de uma mansão, onde eles acabam descobrindo que ela é uma fachada para um laboratório da Umbrella Corporation, que a gente também vê como algo muito possível de acontecer, né? Tanto que hoje o que tem mais falado, o que a gente mais vê o pessoal comentando em documentários e em filmes e essa temática zumbi de séries é o apocalipse zumbi mesmo, né? E é o apocalipse zumbi vindo através da criação mesmo de um vírus zumbi, e Resident Evil acho que colaborou bastante para isso, para a criação dessa ideia, né, desse conceito. Ele é muito memorável, principalmente por vários elementos que a gente pegava, assim, assim que a gente começava a jogar, né? A não linearidade da exploração da mansão, tudo que a gente falou até agora sobre o Survivor Horror, ele aplica muito bem. Desde a música que ativa durante certos momentos do jogo, até munições extremamente limitadas, a inimigos com grande variedade de movimentos e estratégias. É um jogo que pegou o filme, né? Ele começa com um filme que é maravilhoso. Live action, né? A abertura é live action. No! Don't go! Porque tava muito na época o bom e velho FMV, né? Apesar do Mikami morrer de vergonha até hoje daquela abertura, eu acho que ela é tão icônica. Ninguém teve coragem de depois tentar fazer, porque qualquer um que fizesse, eles iam falar, ó lá, ó, tirou do Resident Evil isso aí foi copiado. Entendeu? Porque ficou muito marcado mesmo. Outra coisa que me chama muita atenção são as câmeras, né? Você tem personagens 3D andando em movimentação tanque pelo cenário, pré-renderizado, mas o posicionamento das câmeras é sempre como se alguém estivesse te observando, alguma coisa estivesse te observando. São câmeras, às vezes, utilizadas por próprios filmes de terror, né? Que câmeras do canto da sala, que pegavam toda a abrangência da sala. São câmeras como se fossem realmente um lugar onde tivesse realmente câmeras. Sim, sim. A perspectiva era... Como se tivesse uma câmera ali e alguém estivesse te olhando de algum lugar daquela câmera, né? Isso. E até a própria influência do Hitchcock também, né? Que sempre teve alguns ângulos de câmera nos filmes dele, também bem peculiares, assim. Então a gente pode citar isso também, porque como fã do Hitchcock, fã de Psicose, foi tirado muito também, bebeu muito da fonte também, então dá pra citar. Resident Evil vai ter um episódio só pra ele no futuro. A gente tem que falar também dos outros, a gente prefere falar dos outros primeiro. Esse episódio que só a Monique vai falar. Só a Monique. A gente vai ficar só ouvindo ela falar. Bem mais prático. Eu vou fazer pipoca aqui, né? A gente vai ficar ouvindo. É bem mais tranquilo. A gente erra menos, né? Pode esperar coisas boas vindas de Resident Evil. A gente ainda vai falar um pouco mais da série ainda nesse episódio. Nando, uma coisa que eu até esqueci de comentar, você tinha falado do HR Giger aí, tinha mencionado a parte do Alien, do Isolation antes, e o que a gente tinha falado, teve em 92 também um jogo de point and click, de terror psicológico, chamado Dark Seed, da Cyber Dreams. Qual ano? 92. Tem esse e tem a continuação, que é o Dark Seed 2 também, que saiu de 95.
Ainda em 1996, existia um jogo chamado Corpse Party, desenvolvido totalmente para computador por um desenvolvedor indie. Quando eu falo desenvolvedor indie, imagina um cara em 96 desenvolvendo um jogo. Ele utilizou um software chamado RPG Maker. Nossa! Em 96. Na verdade, ele tinha participado de um concurso. Essa época, mais ou menos, aí foi a época que o pessoal começou a fazer seus próprios jogos também, né? Começou a pegar a historinha própria. No Japão. No Japão. E pegar a história de livros que eles gostavam e transformar em jogo com RPG Maker ou qualquer outro tipo de fazedor de jogos, né? Qualquer tipo de instrumento de fazer jogos. Essa época foi uma época que teve muito disso no Japão, tanto pra jogos de terror quanto pra RPG em geral, né? E saiu muita coisa boa disso aí. Corpse Party foi uma delas. A narrativa tava muito em alta, né? Os jogos com história estavam muito em alta. Só falar um pouco do Corpse Party. Em 1992, um grupo japonês chamado ASCII, ele lançou um programa, né? Um software chamado RPG TKU, pra DOS, para um sistema japonês chamado NEC PC 9801. É um computador pessoal japonês. O Japão sempre foi entusiasta dessas coisas de computador e clubes de computador, depois isso migrou para os Estados Unidos, e eles promoviam uma revista mensal chamada Login Softcom, onde desenvolvedores amadores eles podiam apresentar suas criações, e tinha tipo um concurso anual e as pessoas concorriam a prêmios em dinheiro. Então no dia 22 de abril de 96, um jogo de aventura chamado Corpse Party foi publicado na edição de primavera, lá na Login Softcom número 6, e foi feito por um estudante universitário de 22 anos chamado Makoto Kedoin. Em 97, ele conseguiu o segundo lugar na competição Entertainment ASCII e recebeu cerca de R$170 por isso. 9 anos depois, foi lançada uma versão para celular. Depois ele foi lançado para uma versão de PSP e foi onde realmente estourou, porque foi totalmente refeito. O Corpse Party é um jogo tipo RPG, Final Fantasy VI, bonequinhos 8 bits andando por uma escola abandonada, onde um grupo de estudantes fica preso na escola durante uma tempestade e eles fazem um pacto, porque uma das estudantes está indo embora para uma nova escola. E durante esse pacto, alguma coisa dá errada e eles são teleportados para uma versão antiga da escola, uma versão de 40 anos atrás da escola que já tinha sido demolida. E nela, eles encontram vários corpos de vários estudantes e fantasmas de outras pessoas. E agora, eles estão divididos em várias dimensões, com o assassino à solta, matando um por um. Então eles têm que explorar essa escola e achar um jeito de todos eles irem para casa. Esse jogo gerou uma série de mangás, uma série de anime. Você pode assistir a animação. Não é recomendado para menores de 18 anos, obviamente. Você tinha falado do caso do RPG Maker 2000, blá blá blá. Eu lembro que quando você falou RPG Maker, eu fiz um nossa. Me lembrou também um outro jogo sensacional de terror psicológico. Já ouviram falar de um jogo de RPG Maker da 2003, foi lançado por volta de 2010 esse jogo, chamado Beautiful Escape Dungeoneer. Vou deixar o link pra vocês darem uma olhada depois. Não é um survival horror, é mais terror psicológico mesmo, porque você é o assassino, entendeu? Basicamente isso. Resident Evil 2. Em 1998, surgiu então, finalmente, para o delírio dos fãs, Resident Evil 2, considerado por muitos o melhor da série. De muito longe. O que Resident Evil 2 melhorou em relação ao primeiro Resident Evil? O Resident Evil 2, primeiro que o 1 vendeu tanto, né? Ele fez tanto sucesso que a Capcom se viu obrigada, nossa, que coisa, né? Que horrível, a fazer uma continuação. Se viu obrigado a ganhar mais dinheiro. Nossa. Se viu obrigado a ganhar mais dinheiro, que horrível, gente. Nem queria, que chato. Tem um lance de outras empresas começarem a querer fazer clone, né, disso. Ah, sim. É importante salientar isso, que outras empresas olharem, opa, olha só. Se ganhar dinheiro... O survival horror, ele começou a se popularizar por conta do Resident Evil, né, porque até então ele era um gênero um tanto quanto obscuro, né, até mesmo pela restrição, né, da idade também dos jogadores. Então, o Resident Evil, bom, eu joguei com 11 anos de idade, então assim, já era um negócio que, sabe, já tava liberado geral, assim, o negócio. Mesmo sendo um jogo proibido pra menor, né? Com censura e tudo. Mas ele popularizou muito o gênero justamente por vir numa plataforma bem mais acessível, que era o PlayStation. Facilitou muito a vida de todo mundo, né? Depois saiu pro Saturno também. Tem muita gente que começou pelo Saturno. E saiu pra PC. Então, ele vendeu muito, ele vendeu como água. E a Capcom se viu obrigada a fazer uma continuação. Só que nisso também veio muita pressão pra que saísse um jogo perfeito. E eles começaram a desenvolver
desenvolver o jogo sob a direção do Hideki Kamiya. O Kamiya começou a desenvolver Resident Evil 2, ele falou isso numa entrevista Asks da Nintendo, que ele não tinha muita experiência como diretor. Então, quando eles começaram a desenvolver a primeira versão de Resident Evil 2, que foi conhecida depois como Resident Evil 1,5, porque foi cancelada, tudo que colocavam assim, ô Kamiya, vamos colocar não sei o que no jogo? Vamos. Kamiya, posso colocar não sei o que? Pode. Ele não conseguia falar não. Então, tipo, tudo que falavam, se quisessem colocar unicórnios no jogo, ele falava, sim, vamos colocar, bora. E aí o jogo começou a ficar muito zoado. Por isso, eles precisaram descartar e começar do zero. Tanto que muita gente criticou. Poxa vida, mas o 2 estava tão bom com a Elsa e com o Leon, que o jogo ia ser ótimo e não sei o que, porque o jogo ia ter um monte de coisa diferente. Não, ele não ia. Ele, além da jogabilidade dele ser extremamente parecida com o primeiro, ou seja, não ia inovar em absolutamente nada, os gráficos também não eram grande coisa, e tudo aquilo que as revistas prometiam nos seus previews era uma baita de uma mentira, às vezes só pra aumentar o hype da galera, ou então coisas que eles estavam, sei lá, de repente testando, ou ainda sendo mais realista, erros de tradução de entrevistas do japonês pro inglês e depois pro português. Então, realmente, a gente se engana muitas vezes com declarações dos produtores. Então, Resident Evil 2 acabou sendo descartado, essa versão do e-mail, quando ela tava pronta 70% do jogo. Sim, eu lembro. Eu tô maluco até hoje pra poder jogar essa versão. Pode procurar e baixar, porque tem uma versão dela, que é a Vanilla, que tá 40% pronta, e aí já dá pra ter um gostinho do que era o Resident Evil 1,5. Então, eu fiz até um review sobre isso, vou até colocar o link aqui. Eu testei essa versão, 40%, né? E eu falo sobre a diferença dela com o produto final, que é o Resident Evil 2. Mas voltando ao Resident Evil 2. Então, a Capcom cancelou o jogo, que tava 70% pronto, e resolveu começar tudo de novo e trocar a personagem principal, que seria a Elsa Walker, que seria uma motociclista universitária, e ela resolveu colocar uma irmã do protagonista do primeiro, e refez toda a jogabilidade, e aí o jogo começou a ser considerado como o melhor do PlayStation antes mesmo dele ser lançado. Então foi a melhor coisa que a Capcom fez. Você saiu de uma mansão, dessa vez para você explorar uma cidade, e lugares como uma delegacia, esgoto, você passa por uma estação de tratamento, enfim, você chega até o laboratório, que é sempre um laboratório, né, que você chega no final. Resident Evil sempre acaba no laboratório. Vou ser sincero pra vocês, eu vou falar uma coisa. Resident Evil 2 foi o meu primeiro trauma de infância. Eu era muito novo, eu jogo desde muito novinho, né? Eu jogo desde que eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, graças ao meu pai. Como eu já tinha, não sei se cheguei a mencionar isso antes, eu jogo desde a época do Windows 3.11. Quando eu ganhei meu PlayStation, na época eu tava, tipo, sei lá, eu tinha 8 anos, uma coisa assim, por aí. Depois de um tempo, acho que eu tinha uns 9 anos, eu peguei Resident Evil 2. Foi o primeiro contato que eu tive com um jogo de horror mesmo. Eu fiquei sem dormir uns 3 dias, porque, tipo, no início eu não sabia o que fazer. Aí, como o Leon, coitado, morreu, eu vi aquela cena de todos os zumbis, tipo, o Leon caindo no chão e todos os zumbis vindo e atacando ele. Cara, eu desliguei o videogame na hora e eu fiquei pelo menos uns 3 dias sem conseguir dormir direito, com aquela cena na cabeça. Até hoje eu nunca mais esqueci. A coisa que mais me chamou na atenção no Resident Evil 2 é o fato dele ter 2 CDs. E ele possui 4 cenários diferentes. 6. São 2 com o Leon, 2 com a Claire, 1 com o Hank e 1 com o Tofu, tô certo? São 2 cenários com o Leon e 2 com a Claire, mas eles, na verdade, eles são basicamente assim, Claire A, Leon B. Então, assim, o que acontece durante o Claire A, depois você vai jogar a versão do Leon, que é o Leon B. É a versão do Leon dos acontecimentos da Claire, e vice-versa. E aí a gente tinha também os 2 minigames, que eram com o Hank, que é o The Fourth Survivor, e a gente tem o Tofu também. Aí já é uma fuleiragem total da Capcom de fazer uma brincadeirinha ali de colocar um queijo, um queijo ambulante no lugar do Hank, simplesmente. Uma dificuldade bem mais elevada. Resident Evil 2 foi muito marcante pra mim, muito diferente, é um dos meus jogos preferidos até hoje, porque eu, pessoalmente, nunca tinha jogado nenhum jogo que você podia jogar com 2 pessoas. Você jogar o jogo inteiro com uma, você terminar e jogar depois o jogo inteiro de novo na visão da outra, por caminhos diferentes se cruzaram às vezes, sabe? Foi uma parada muito diferente, foi o que me marcou bastante nesse jogo. E que foi, na verdade, que me marcou e fez eu começar a gostar de Resident Evil e sempre seguir todos os jogos, né? Fez ser uma das minhas franquias preferidas. Nunca tinha tido essa experiência, eu não sei se algum outro jogo antes disso teve. Pra mim não teve. Pra mim foi o primeiro jogo que eu peguei que teve isso. Eu não sei, eu também não sei se foi o primeiro jogo que teve esse sistema de zapping, né, da história. Mas o Resident Evil 2, ele também serviu muito pra popularizar mais ainda a série, né? Porque muita gente começou pelo 2. Sim, verdade. Eu particularmente comecei pelo 2, tá? Eu não joguei o primeiro tão cedo. Eu joguei o 3, o 2, e só depois eu joguei o primeiro, que eu achava o primeiro bem mais difícil, bem mais complexo. Vocês não sabem o quanto eu sofri. Enquanto não saiu o 2, eu sofri muito, porque saiu o 1, aí depois saiu o Director's Cut, aí
ali, tipo, eu já sabia o jogo de core salteado, de trás pra frente pra trás, de tudo que é jeito. E eu não via a hora de sair o 2, assim, eu irritava os vendedores na 25 de março, que eu ia todo fim de semana lá, já sei, Resident Evil 2. Eu era muito chata, então, não, melhor deixa eu falar. Você ainda era menina e ela perguntava, os caras eram pacientes com você, gente, que é homem. Enche o saco deles. E você ia lá comprar, só ia aqueles nerd gordo comprar jogo. Você era menininha loira, bonitinha. Você era menininha loira bonitinha e quer comprar as coisas, cara. Eles não ligavam te dar informação. Não, eles até me recomendavam jogos semelhantes, assim, que eu conheci vários, tipo... O cara queria que eu saísse o mais rápido possível da banca dele, cara. Te pegou seu jogo, cara? Vai lá, me dá logo o dinheiro, vai embora daqui, seu gordo. Era bem isso, cara. Era bem isso. Eu tinha uma série de jogos, tenho, né, até hoje, uma série de jogos preferida, que é a do Dot Hack, que é mangá, anime, tem um monte de coisa do Dot Hack, né? E quando começou a sair uma das sagas do Dot Hack, eu ia lá toda semana perguntar se o novo já tinha saído. O cara tava de saco cheio de ver minha cara já. Todas as bancas, na verdade, eu estudava em Nilópolis na época, tem um camelódromo, né, lá? Não tem mais, na verdade. E eu ia em todas as bancas, cara, toda semana perguntar se tinha saído o jogo. Eu tava de saco cheio de ver minha cara. Eu sei como é isso. Que sacanagem. Eu sei muito bem como é que é isso. Eu também sei. Em 1998 começou a ter uma tonelada de cópias do Resident Evil e seu legado, né? Começando pela Square Enix, que em 98 lançou Parasite Eve, que foi um survival horror com elementos de RPG, action RPG. Era um misto, né, de ficção científica com o tempo atual. Era muito louco, cara. Era uma viagem muito grande da própria Square. Ela utilizava ilustradores e sistemas de RPG já utilizados pelo Final Fantasy, como foi no Final Fantasy VIII, principalmente, e colocou a ação quase em tempo real, né? É um tempo real que tinha turnos, que era um jogo de survival horror. Você tinha monstros, ratos que viravam monstros gigantes, Tiranossauro Rex que era revivido, tudo que tinha mitocôndria era modificado e manipulado pela vilã chamada Eve. Olha, esse é um dos jogos mais fantásticos que eu já vi em toda a minha vida. O Parasite Eve, ele é perfeito em tudo, desde a trilha sonora até a abertura dele. Eu fico até meio besta na hora de falar, porque é um jogo fantástico, ele é incrível e a história dele é demais, passa em Nova York, sabe? O que então, me marcou foi aquele começo, né? Eu achei muito interessante, porque eu não conhecia nada da história, e quando eu comecei aquele negócio de falando de Carnegie Hall, o que é esse Carnegie Hall? Aí eu fui procurar saber o que era, eu vi que era o teatro, aí depois eles saem, vão pro parque, né? Até aquele bagulho de tudo pegando fogo, sensacional, simplesmente a jogabilidade, sensacional, tudo nesse jogo é sensacional. Menos aquele chefe que é um caranguejo gigante, que eu morri umas 50 vezes pra ele. Mas tirando isso, é um jogo muito bom. Cara, aquele chefe era muito chato, cara. E o T-Rex? T-Rex era de boa, cara. Meu problema era com caranguejo. Uma coisa que eu lembrei agora também, você tava falando de Parasite Eve. Vocês sabiam que ele foi baseado numa novel de 95? Não. A história de Parasite Eve, na verdade, muita gente acha, pô, veio do nada. Não, ela veio de uma novel. Ela foi baseada num livro de 95, de um tal de Hideaki Sena, que segue mais ou menos a mesma história, entendeu? Que a vilã do livro, inclusive, é a própria Eve, entendeu? O livro ficou bem famoso, saiu pros Estados Unidos pela Vertical Inc. lá em 2005. Foi, inclusive, adaptado num filme e numa série de mangá. E uma outra história, foi a história dos jogos Parasite Eve mesmo, baseado nesse livro. Maneiro, cara, eu não sabia disso, não. Foda, não sabia não, realmente não sabia. Maneiro isso. Eu sabia, mas eu nunca li o livro, assim, eu sempre tive a curiosidade, mas eu acabei nunca tendo acesso ao livro, mas realmente o Parasite Eve, ele é uma série muito incrível, assim, né? Infelizmente, o terceiro dizem que é uma porcaria, né? Eu joguei um pouquinho, realmente não é muito maneiro, não. O segundo já não é grande coisa, né? Parece que assim, Ctrl-C, Ctrl-V de Resident Evil e Silent Hill. Então ele perdeu a essência do Parasite Eve. Já o primeiro é Cinematic RPG, então... Não, ele é perfeito. O primeiro é perfeito. É memorável, realmente. Pô, com certeza. Outros jogos que ficaram perdidos nessa história, né? A gente, só pra comentar alguns. Tem o Blue Stinger, que lançou pra Dreamcast. Foi um jogo exclusivo. Cara, eu nunca ouvi falar nesse jogo. É da SEGA, né? Famosíssimo. Famosíssimo. Sensacional. Eu não joguei, mas ele é famoso. Quero consertar meu Dreamcast que eu te chamo. Eu tô com ele aqui em casa. Original. Eu só preciso do cabo de força. Pô, cara, eu te empresto. O que era o Blue Stinger? Eu não lembro muito desse jogo. Eu lembro, assim, eu tenho uma vaga lembrança dele, assim. Mas ele era um jogo muito gostoso, assim. Ele tinha esse sistema de compra de arma, de baús. Tinha uns cenários, assim, bem coloridos e tal, mas ele era muito legal, ele era muito divertido, assim. Foi um jogo, assim, eu achava ele fantástico. Apesar dos cenários serem muito lindos, estamos numa ilha paradisíaca, só que o problema é que os inimigos não eram muito lá bonitos.
conflitos, né? É bem contrastante. Porque você tava numa ilha paradisíaca sozinho, só que eram bestas, aberrações, mutantes, etc. Que você tinha que enfrentar até poder chegar na razão do que foi que aconteceu na ilha. Você é um cara chamado Elliot Ballard, que é um membro de elite da ESR, conhecida como Emergency Sea Evacuation and Rescue, que, na verdade, tá de férias, né, nessa ilha, e uma criatura misteriosa acaba coletindo nessa ilha, e a ilha envolta num campo de força. E você fica preso dentro da ilha, e você tem que descobrir o que tá acontecendo lá dentro. Isso quando, do nada, uma outra criatura mística chamada Nephalim aparece na sua frente e começa a te guiar. E você simplesmente tem que descobrir o porquê que o Nephalim apareceu e o que tá causando aquilo tudo na ilha. E por que os mutantes apareceram do nada, entendeu? A história é basicamente essa. Eu gostava muito da jogabilidade dele e dessas coisas de você ter um sistema de coisas, de armas e você poder comprar coisas. Eu gostava muito disso. Você acabava ficando até meio viciado, assim, nesse jogo, sabe? É verdade. Ele era muito viciante, assim. E era um jogo gostoso. Ele tinha uma jogabilidade legal e tal. Então, ele não era aquela jogabilidade tão travada, tá, sabe? Então... O próprio gráfico, né? O gráfico dele era melhorado. Tipo, era o Dreamcast. Era o Dreamcast, né? Um jogo incrível. Era um jogo incrível. E saudades Blue Stinger. Olha, quando eu consertar o meu Dreamcast, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar o Blue Stinger e jogar. Depois o Shenmue, claro. Shenmue. Nunca esqueça de Shenmue. Nossa, coraçõezinhos infinitos. Total. Até hoje, todos os fãs de Dreamcast sempre querem arrumar um jeito de falar Shenmue 2, pelo amor de Deus, Sega. Dino Crisis, 1998, mais um jogo da Capcom, né? Também dirigido pelo Shinji Mikami. O Dino Crisis, ele criou um novo estilo, que é o Survival Panic, né, que a gente falou na primeira parte, que ele não chega a ser o Survival Horror, né? Eles estavam tentando criar uma nova linha de jogos, que é, na verdade, o Dino Crisis, ele é muito mais pro lado de você fugir, tudo bem, você tem poucos recursos, mas o seu inimigo, ele é muito mais rápido, ele não é simplesmente um zumbi lerdo e ele não tem aquele gore. Então, o dinossauro, ele cria muito mais panic do que horror, né? Então, por isso veio esse termo Survival Panic. A jogabilidade dele é bem parecida com Resident Evil, né? Até os controles, se eu não me engano, porque faz muitos anos que eu não jogo, inclusive eu preciso comprar na PSN, se eu não me engano, é bem parecida também com Resident Evil. Se eu não me engano, os controles são praticamente os mesmos. Diferente do Resident Evil, ele tinha o cenário quase todo 3D. Quase todo, né? Bom, algumas coisas eram ainda pré-renderizadas, mas uma tentativa aí no PlayStation 1 ainda, né, de usar o máximo de gráficos e, consequentemente, a câmera conseguia seguir o jogador, né, agora não era mais fixa, né. Os dinossauros tinham uma peculiaridade muito bizarra, que era o tamanho deles, né. Começava com os Velociraptors, os mais comuns durante o jogo, só que eles vão crescendo, deixam o Pterodáctilo até o T-Rex, que é o vilão, né, cara símbolo do jogo, que tanto que virou um dos nossos botões principais agora. O T-Rex, ele dava vários sustos, né. É uma coisa que eu gostava muito desse jogo, joguei várias vezes também. Um problema meu com esse jogo é, tipo assim, não importa quantas vezes eu jogasse Resident Evil 2, 3, não importa, eu tomava susto e ficava apreensivo o tempo todo, né? E o Dino Crisis, não, ele me dava só susto, tipo assim, na hora que o dinossauro aparecia, aí você tomava aquele susto assim, mas tipo, de boa, tocava a arma aqui, metralhava ele todo e acabou. Sim. Não tinha aquele medo, aquela tensão, aquela escassez, mas era um jogo legal. Eu só odiava a parte que era embaixo da água. Eu sempre odeio a parte que é embaixo da água, né? Sim, então... só foi no segundo jogo isso. O segundo, ele já saiu bastante do Survival Horror, né? O segundo Dino Crisis, porque ele já meio que virou um jogo de tiro, né? Tipo um shooter, assim. O primeiro, quanto a essa questão de você ficar só... um sustinho ali. É basicamente o pânico mesmo. Ele não tem o gore, que seria característico do jogo de terror. E ele também não tem o próprio terror, né? Porque o dinossauro, ele não é uma criatura sobrenatural. E tudo bem, apesar dele não existir mais, não vai brotar um dinossauro do nada, né? Agora, o zumbi, sei lá, que nem a gente falou, como é uma história de terror biológico, eles criam toda uma mitologia por trás. Ele é muito mais, digamos assim, passível de acontecer. E ele assusta muito mais, né? Porque é um morto vivo, né? Pô, o cara morreu e daqui a pouco ele tá andando atrás de você. Então, é bem mais, assim, impactante, eu acho, do que os dinossauros, apesar de dinossauros também estarem extintos e estarem no jogo. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas também dá um senso de impotência nisso, porque o Velociraptor, ele dura mais, ele aguenta mais tiro. Tanto que várias vezes você tá jogando um dardo de tranquilizante nele. É uma das opções. Sim. E se você cutucasse nele ou passasse muito tempo, alguma coisa assim, ele acordava de novo. Sim. E tinha essa mistura, né? Você não tinha
muita munição também. Na verdade, ele não tem o fator de terror como tem o Resident Evil, porque o Resident Evil ele é zumbi, né? Ele dentro de uma casa. Já o Dino Crisis ele tem um ar futurístico, né? Aquela coisa de você estar dentro de um laboratório. A ficção. Isso, ficção científica. Resident Evil tem o laboratório também, mas você primeiro passa pela mansão, corredores escuros e tal. Ali não, é tudo bem iluminado, né? No Dino Crisis. Então, por isso que ele é o Survival Panic, não fazia parte do gênero do Survival Horror. Foi meio que um gênero que eles tentaram criar, mas que não acabou não virando. Ficou no Dino Crisis e no primeiro mesmo, porque o segundo já é shooter. Completamente. O segundo tem sistema de combos, você pode andar e atirar ao mesmo tempo. Isso também já tinha no primeiro também. Você tem um sistema de itens, dinheiro pra comprar armas, então ficou muito mais avançado o Dino Crisis 2. Muito porcaria, não gosto. Eu gosto porque tem uns personagens legais e na época era o que tinha pra jogar, então. Mas assim, eu reconheço que não era dos melhores. Cara, pior é que o Rodney me falou de uma coisa agora que me lembrou até um outro jogo de survival horror que saiu na mesma época, lá pra 98. Alguém já ouviu falar de Deep Fear aqui? Eu já ouvi falar, mas eu não joguei. Também é da época de Saturno. Se não me engano, foi o último jogo que saiu na Europa. Esse eu nunca joguei, que sempre quis, eu só vi em vídeo, entendeu? Por alto. Mas fica aí a dica pra quem também quiser dar uma pesquisada, porque eu lembro que era alguma coisa relacionada a você estar preso dentro de um submarino e você tem que enfrentar algumas criaturas mutantes com base de radiação. Era algo assim. Foda. Silent Hill. A Konami veio com tudo, né? A Konami montou um time chamado Team Silent, foi chamado depois do primeiro jogo. Em 1999, ela criou o seu próprio Resident Evil, ou melhor dizendo, um survival horror em terceira pessoa, com 3D renderizado em tempo real, que migrava todo esse conceito de zumbis e dinossauros e terror físico para um terror psicológico, mas um terror vindo de monstros do pesadelo, vindo de monstros criados pela consciência humana, que muitas vezes você não consegue identificar o que é. As formas são monstros disformes, com propósitos duvidosos e tal, enquanto você explora uma cidade coberta por uma névoa, que foi uma das soluções excelentes, memoráveis da tecnologia da época. Malandragem total. Silent Hill, você controla nada mais nada menos que a pessoa de Harry Mason, quando ele sofre um acidente com a sua filha na autoestrada, por ter visto uma pessoa no meio da estrada, ele acredita ser a esposa dele, e quando ele acorda, a filha dele desaparece. E nisso que ela desaparece, ele vai explorar a cidade procurando a filha Cheryl. Ele fica gritando, Cheryl, where are you? Have you seen a little girl? Have you seen a little girl? Short black hair. Eu acho um dos jogos mais perturbadores. Anota esse nome, Keiichiro Toyama, o cara que fez Forbidden Siren, que a gente já gravou um episódio sobre ele, foi o episódio 5, acredito. Esse episódio é sinistro. Discutir pode ter o número 5 sobre Forbidden Siren. Keiichiro Toyama, ele começou no Team Silent fazendo Silent Hill 1, uma obra-prima do PlayStation. Eu me engano muito, né, porque eu tô velho. O Silent Hill 1 é o que tem a escola, não é? Isso. Sim. Caraca, que jogo horrível. Aí, na moral. É medonho. Caraca, cara. Nossa, Eu jogava agarrando no teu pé. Eu jogando na cidade. O medinho aqui, medinho ali, mas tá de boa, dá pra levar. Quando eu entrei naquela escola, meu amigo. Aí, aquela sombrinha daquelas crianças correndo. Aí, na moral, que bagulho demoníaco. Alguém lembra daquele nenenzinho? Era um fantasminha de um nenenzinho que ficava aparecendo de vez em quando você tava... Sim, lógico. Meu! E você podia... Ele não se escondia, né? Ele ficava ali só parado, não fazia nada, né? Isso. Não, ele só ficava meio que, parece que soluçando e ficava perto de você. Meu, aquele bicho era muito perturbador, gente. Era um negócio muito assustador. Aquilo era tenso mesmo. Porque assim, Resident Evil não tem zumbi criança. E assim como também Parasite Eve também não tinha inimigo criança. Aí vem o Silent Hill, que coloca ali criaturas que eram crianças um dia e que viraram uns bichos muito cabulosos em uma escola cheia de desenhinhos na parede, tipo... Eram fetos abortados, eu acho. Nossa, é muito cabuloso. É muito cabuloso. Eu acho que as pessoas que deixaram de jogar videogame da nossa época, tipo, a gente conseguiu... Não é escroto falar isso, mas nossas mentes estão um pouco melhores que a da maioria das pessoas. A gente conseguiu entender que aquilo ali é um jogo e jogou e foi de boa. Acho que a maioria das pessoas que não continuou jogando videogame na vida foi por causa de coisas desse tipo. Tipo assim, não, o videogame faz mal pra você. Eles se influenciavam muito fácil por esse tipo de coisa, né? Deve ser, eu imagino, né? O Silent Hill, na verdade, eu acho que eu me forcei um pouco a jogar ele, porque... Não, eu me forcei também, ele cara. é um jogo pesado. Não era um jogo que você se sentia bem feliz jogando, entendeu? Bom, ele fala sobre pacto demoníaco, né? Sobre você liberar o demônio. Então, tipo, já começa por aí, né? É um jogo extremamente... Ele é macabro, né? Ele tem uma história extremamente macabra. E apesar de você conseguir o melhor final do jogo, ainda não é um final totalmente feliz. Porque o cara não recupera a criança. Ele não chega a recuperar a filha dele. Ele recupera um outro bebê que tem a essência da filha dele. Ou seja,
não tem final feliz nesse jogo. Eu, pelo menos, eu não vejo isso como um final feliz, entendeu? É um final que você conseguiu, ao menos, fazer algo bom. Não é um final feliz, é um final que você foi uma boa pessoa e fez algo bom. Mas não é um final feliz de modo algum. Pois é. E outras coisas que incomodam também é o seguinte, como os inimigos são totalmente disformes, você não conhece eles, você não sabe o que esperar deles, como matar eles. Então, causa muito desconforto você ficar vendo esses bichos, vendo a forma como eles se comportam e todo o significado que eles têm durante o jogo e tal. Sim. É um choque, né? Um choque cultural. Você não tá acostumado, você não espera aquilo. Então você, tipo, vai dando um mal-estar de você estar, tipo, lutando com coisas que você não faz a mínima ideia e do nada você morre, assim. Você é um professor, né? Ele não sabe manejar uma arma, sabe? Essa que é a verdade. Então... tanto que quando ele bate com o cano de... A primeira vez que você pega o cano de ferro, quando ele bate todo troncho, né? Quando ele tira com uma pistola também, ele não sabe pegar uma pistola que nem é policial. Então... E é importante a gente lembrar que, assim, a antagonista do jogo é uma criança. É uma criança que tá numa cama. Na verdade, todo aquele mundo de Silent Hill, aquele mundo paralelo, são sonhos dela. Uhum. Ela tá toda queimada porque a mãe dela é uma maluca que tentou, tipo, tirar o demônio. Tentou fazer o demônio surgir a partir do corpo dela. Então, a gente escuta até, tem uma parte que a gente encontra aquela Lisa, né, que é a enfermeira, e a gente escuta uma fita dela, que ela fala, né, que, quem que teve coragem de fazer isso com uma criança? Porque os ferimentos dela não param de sangrar, eu fico trocando a gase toda hora e ela não para de sangrar e a menina tem febre alta, sabe? Então é muito cruel, porque já começa por aí. Você descobre que tudo aquilo está sendo causado por uma criança. Sim. Pra você ver como a mente de uma criança, ela não é uma mente ingênua, né? Porque... ela reage. Ela conheceu todo o mal a partir do momento em que fizeram mal pra ela. E aí ela reagiu a esse mal. E criou todo aquele universo paralelo em Silent Hill e matou a cidade inteira. Eu acho que, na verdade, sim, ela deixou de ser ingênua, mas eu acho que é pelo fato dela ser uma criança e ser ingênua que ela fez aquilo tudo, entendeu? Vamos por assim, ela não entendeu o mal feito a ela, do porquê daquilo, e respondeu aquilo tudo daquele jeito também. O que ela conheceu, ela deu de volta, né? Uhum. E ela pode ser que ela nem entenda muito bem aquilo que ela tá fazendo, mas é o que ela... é uma coisa que ela tem. É a visão. Que ela consegue reagir, né? Seja a reação até às vezes da dor dela também, das dores que ela sente das queimaduras. Aí ela foi, né? é assim que fizeram comigo, então é isso que eu vou fazer com os outros. Ela não entende que aquilo é uma coisa má, ela não entende que aquilo é ruim, ela só entende, tipo assim, fizeram comigo, é o que eu vou fazer com os outros. Mas né? isso é uma percepção totalmente oriental da coisa, né? Porque o oriental, ele não tem essa divisão do bem e do mal, né? Ele tem a divisão do bem e do mal, ele tem a divisão de demônio, de inferno, como se fosse algo normal, porque a cultura deles é muito diferenciada da nossa. Eles não têm esse preto no branco, sabe? Totalmente, porque... sim, o deles tem muitos tons de cinza. Isso. Porque todos eles têm um peso, né? Todo mundo tem uma culpa, todo mundo tem um defeito, e eles levam isso em consideração também. Só pra fechar o Silent Hill, o que ele trouxe de novo? Principalmente o gráfico, né? A solução que eles deram pra uma cidade aberta. Você explorar uma cidade gigante que o gráfico era renderizado em tempo real. A novidade, ao meu ver, foi eles terem posto elementos bem diferenciados. Não tinha um monstro específico ali que você sabia como fazer, né? Você não sabia como matar. Eram monstros distorcidos que saíram do subconsciente de uma criança. Tinham crianças, apareciam ali, são coisas que deixavam você mesmo se sentindo mal, coisas que perturbavam você, não te deixavam bem. Você tinha que ter uma boa separação de que aquilo era um jogo, sabe? Você não ficar sentindo mal de verdade. Não tinham monstros no sentido literal de monstro. Não tinha um dinossauro igual no Dino Crisis. Não tinha um zumbi como no Resident Evil. Não tinha a Eve como no Parasite Eve. E aqueles monstros que eram criados, né? Um que era um caranguejo, outro que era um dinossauro. É uma coisa bem única. Influenciou a maioria desses jogos atuais de coisas mais perturbadas, né? Chocado, às vezes. Chocado é uma boa palavra, exato. Entendi. Você não espera aquilo. Uma coisa que eu gosto bastante no Silent Hill, apesar de ser meio, às vezes até um pouco... Assim, o jogo ele tem esse aspecto irritante, que entre 20 portas você tem que checar todas e só tem uma aberta, mas uma coisa que eu sempre gostei muito no Silent Hill, e eu nunca fui de olhar em outros jogos, é o mapa. Sempre gostei muito do mapa de Silent Hill, aquelas portinhas riscadas, aqui está trancada. Ele se atualiza conforme você explora. Isso era muito legal, cara. O mapa você fica abrindo praticamente de 10 em 10 segundos, é um negócio absurdo. Tá, eu chequei essa porta, deixa eu ver, agora já tá riscada. Isso o jogo melhorou muito, porque os outros jogos você quase nem olhava mapa, você não dava muita bola, assim. Eu, às pelo menos, você até olhava, às vezes, tipo, igual o Resident Evil tinha mapa, mas ele não tinha as marcações que tinham no mapa do Silent Hill, né? Você tinha que ir lá e, caraca, será que eu fui nessa sala? Vou ter que ir lá. Aí eu ia lá de novo e já tinha ido na sala. Isso era muito ruim. Era um mapa meio, assim, meio futurista, né? Não era Silent
Silent Hill é realmente como se o cara tivesse com um mapa de papel no bolso e fosse riscando as coisas. Isso era muito E eu bom. tinha medo de entrar nas salas, pra falar a verdade. Eu tinha medo de ficar explorando essas salas novas. Quem não tinha medo, cara? Todo mundo tinha medo, cara. Eu tinha um cagaço, muito sério. Que era tudo escuro, né? Só tinha uma lanterna. Não, e o barulho daquele maldito rádio quando você tava chegando perto de algum inimigo. Gente, Essa é uma outra inovação muito importante. Resident Evil 3 foi uma resposta direta, né, ao Blue Stinger, Deep Fear, ao Silent Hill, obviamente. Foi uma resposta direta a Capcom falar, eu quero mais dinheiro. Exatamente. E o que podia melhorar, assim? Se no primeiro Resident Evil você tinha uma mansão, no segundo você quis levar isso pras ruas, deixar um cenário mais realista, né? E agora no terceiro você tem a sua luta pela sobrevivência da Jill. O 13 traz o inimigo icônico até hoje do Resident Evil, que é o Nemesis. Ele dá toda aquela jogabilidade do Resident Evil que já tinha trago do 2, pega alguns elementos dos outros jogos no meio do caminho e te dá um inimigo ícone dos jogos de terror, que é o Nemesis. Caraca, cara, Resident Evil 2 continua sendo o meu jogo preferido da franquia, mas o 3, as partes que o Nemesis aparece, meu amigo, corre. E agora você tinha muito mais combate, né, também. Muito mais, né? ele, na verdade, assim, quando saiu o 2, saiu na direção do Hideki Kamiya, e o Kamiya, ele não era um fã do gênero de terror, e o Mikami achou que o jogo ficou muito voltado pra ação. Então o Mikami falou, não, este não é o verdadeiro Resident Evil 2. Vamos lançar um jogo que tenha a essência de um Resident Evil 2. E aí disso saiu Resident Evil 3, que ele tecnicamente se chamaria Resident Evil pra eles, né? É considerado como Resident Evil 1.9, porque ele se passa antes da história do 2. Entendi. Uma grande parte dele se passa antes da história do 2. Eles quiseram continuar a história do 2, né? Ele se passa 24 horas antes e 24 horas depois da história do Resident Evil 2, e ele dá um encerramento para a cidade de Raccoon. Ele fecha o ciclo da cidade de Raccoon. A partir daquele momento, Raccoon vai ser sanitizada, como eles falam, né? Bombardeada por mísseis e vai deixar de existir. Só que antes, a Umbrella quer acabar com toda e qualquer pessoa, porque, na verdade, o míssel é o, digamos assim, é a cartada final. Eles querem acabar com toda e qualquer pessoa que possa ser uma prova, um arquivo vivo, uma prova viva contra eles. E entre essas pessoas estão os Stars. E desses Stars, 2 estão na cidade, estão vivos, que é o Brad Vickers, que é o piloto do helicóptero do Resident Evil 1, o medroso que deixou todo mundo lá na floresta, e a Jill Valentine, que é agora uma ex-Stars, porque na verdade o esquadrão foi suspenso depois que eles foram desacreditados dos fatos que aconteceram na mansão, porque a polícia estava comprada. Não só a polícia, mas a prefeitura também. O prefeito também estava comprado pela Umbrella, porque a Umbrella praticamente comprou a cidade. Tudo que se relacionava a Raccoon, tanto que eles falam Raccoon City, Home of Umbrella, porque a cidade, ela era sustentada pela Umbrella. Todo mundo trabalhava na Umbrella, basicamente. Então ninguém quis acreditar que a Umbrella era culpada das mortes que estavam acontecendo e que estavam assustando a população da cidade. E aí, a partir disso, a coisa saiu totalmente de controle e a epidemia se espalhou pela cidade. E aí todo mundo virou zumbi. O Nemesis foi uma... Como fala o termo? Vamos limpar geral. Queima de arquivo. Queima de arquivo. Tá, queima de arquivo, limpar geral. Qual foi a evolução do 2 pro 3, por favor? Eu acho que a questão de narrativa, né? Porque eles criaram uma história que mistura com a do 2, né? Que eles contam o antes e o depois, ou seja, como a cidade chegou naquele caos que a gente vê no 2. E eles adicionaram algumas coisas, como elementos aleatórios durante o jogo. Então, por exemplo, a erva em um jogo tá num lugar e em outro ela tá em outro. Uma senha é de um jeito e quando você vai jogar de novo a senha é outra. Então ela tem umas 4 possibilidades de senha e 4 possibilidades, ou 4 ou 5 de enigmas. Então os enigmas são totalmente aleatórios. Não adianta você decorar, né? Legal, então esse. você tem que ir lá e fazer. Um deles, inclusive, é o Water Sample, que é aquele de você colocar os pininhos, né, iguais, né, no final lá, pra você poder... Que ele vai fazendo aqueles barulhinhos... Você ficava uma hora lá tentando resolver. Nossa, lembro. Era tenso. Mas que eu amo esse puzzle. Vocês nem... É o meu puzzle favorito da série. E eles colocaram também a esquiva, né, no jogo, que você não tinha. Possibilidade de você fazer a munição do Nemesis, que é tenso. Muito tenso até É hoje. porque se você tinha medo dos zumbis, meu filho, você não viu nada. Dá 10 passos em 3, ele já tá colado em você. Te dando um soco e jogando uma bazuca na sua cara. Exato. E ele não morre nunca, e ele te persegue o jogo inteiro. Pra
mim, principalmente, a maior evolução que eu encontrei do 2 pro 3, o primeiro, ele não tá limitado a Police Station, ele se espalha por toda a cidade. Então, os cenários são os mais diferentes possíveis. Isso me chama muita atenção, porque isso vai permitir você ir pra hospital, pra Police Station, pra Torre do Relógio, enfim, 1000 lugares. E no final você vai pros laboratórios pra tentar escapar, enfim. E toda a reviravolta do pessoal que tá te caçando, né? Junto com o Carlos Oliveira. Ela se junta a um mercenário, né? Que é um exército de homens que tinham algum passado que os condenava, então eles tinham crimes no passado. A Umbrella compra esses homens em troca da liberdade que eles vão ter, né? Que é eles poderem ter os crimes, digamos assim, meio que apagados. Eles têm que trabalhar pra ela em serviços meio sujos, assim, que é basicamente serviço de limpeza mesmo, que é o BCS. E a Jill se une a um deles, ao mercenário Carlos Oliveira, pra tentar sair da cidade, encontrar uma saída, porque o Carlos, ele acredita que ele tá fazendo uma coisa certa. Na cabeça dele, ele não sabe que ele tá fazendo uma coisa errada, porque ele não tem a informação. Até porque todos aqueles homens são descartáveis pra Umbrella. Ela tinha como se fossem supervisores dentro da própria BCS, que eram homens de alto cargo, como o Nikolai, que a gente vê durante o jogo também, e ele anota todos os dados de batalha dos próprios soldados dele contra as armas biológicas que estão espalhadas pela cidade. Armas biológicas e mutações acidentais também, porque não é só arma biológica criada pela Umbrella que tá ali. Tem todo o lance do interesse da Umbrella em recuperar o vírus, né? Acho que nos 3 jogos ela tem esse interesse, né? Na verdade, não é bem recuperar o vírus, ela quer coletar os dados e ela quer encobrir toda a culpa dela. Só que aí começou a ter uma briga entre a Umbrella e o governo americano, porque o governo americano era o maior cliente da Umbrella na compra de armas biológicas. E aí a Umbrella começou a meio que pressionar e o governo americano viu que a coisa não estava muito bonita e foi lá e bombardeou a cidade. Então, a Umbrella meio que virou pra eles e falou assim: olha, se a gente cair, vocês caem junto, basicamente. Disso que eu gosto em Resident Evil, essa história rica que existe por trás, que a gente joga, mata os zumbis e tal, mas foge do Nemesis e tudo, mas a gente, na verdade, não se liga nesses pequenos detalhes da história. Que, por exemplo, só um detalhe, só rapidinho, só pra citar, é que o William Birkin, ele tava em contato já com o governo americano pra pedir proteção, pra acabar com o intermediário. Ele sabia que ele era indispensável pra Umbrella, que é o cientista do G-Virus que aparece no 2, que é morto, inclusive, no 2, né? E ele sabe que ele é descartável pra Umbrella, que a qualquer momento a Umbrella vai se desfazer dele pra poder limpar as provas, que a Umbrella não quer ninguém que saiba os segredos dela. O William não é aquele cara que vira aquele bicho gigante no final do Resident Evil 2, não é? É ele mesmo. É ele. Eles não querem que ninguém saiba dos segredos deles, né? E o William começa a se tocar disso. E ele vai atrás de agentes do governo americano pra tentar pedir proteção e tentar vender o vírus pra eles. Então a Umbrella descobre, e por isso que começa essa treta entre a Umbrella e o governo americano. Um quer puxar o tapete do outro e um quer limpar a própria barra, quando no fim os dois estão envolvidos até o pescoço. O pouco que eu joguei, eu conheço mais pela história mesmo, que eu tava lendo mesmo, entendeu? Eu não joguei muito. Eu confesso que eu joguei mais Parasite Eve e Silent Hill. Eu joguei muito 3, na verdade, eu acredito que eu tenha começado pelo 3. Pela versão japonesa mesmo, pelo Biohazard. Aquele jogo é lindo, apesar de eu ter medo do Nemesis até hoje, assim. Até hoje. Não paro muito do Nemesis, não. Acho que foi ainda nesse ano, peguei pra PlayStation 3 e tentei matar o Nemesis. Foi tipo um desafio, matar ele no primeiro encontro. Stars. It's him! That monster just doesn't give up! E eu não consegui. Vai nessa. Eu consegui, eu lembro que eu conseguia. Tinha todo um cálculo, uma métrica pra fazer isso, mas... Mas você não é asiático, essa é a frase. Tipo assim, tem um padrão, né? Eles têm uma velocidade, ele tem uma sequência de movimentos que ele faz e tal, mas eu não consegui. Mesmo vendo vídeos, o pessoal fazendo tranquilo, fácil, eu não consegui. Reza a lenda de que o Nemesis, ele é canhoto, né? Então, se você ficar sempre do lado direito dele, ele não pega você, ele não agarra você. Isso. Só que pode acontecer de você levar um soco. Mas aí também não dá pra evitar tudo, né? Pois é. Em 2001, o Team Silent apronta mais uma e cria o Silent Hill 2. Silent Hill 2, ele foi muito icônico, primeiro pelos gráficos, saindo pra PlayStation 2, né, na época, principalmente pelo tom perturbador e desafiador que ele levou a série adiante, né. Além de melhorar todos os aspectos do primeiro jogo, ele criou personagens memoráveis que são lembrados e, enfim, teve um remake, né, em 2012, um HD Collection. O Silent Hill 2 realmente é um ícone da série.
assim. O mais lembrado foi o jogo que inseriu o Pyramid Head, né? O Pyramid Head, cabeça pirâmide. Sim. E as enfermeiras do Silent Hill. São inimigos que retornam em outros jogos da franquia. A Nurse, do jeito que a gente conhece, começou no 2, porém enfermeira já é um inimigo que tem desde o primeiro, quando você entra no hospital. No primeiro elas tinham tipo uma bolha nas costas, era uma coisa bizarra, elas sempre andavam curvadas. A partir do segundo elas começaram só a se mover quando você se movia, e elas vinham na sua direção. A maioria dos inimigos, né, eles têm conotação totalmente sentimental com o personagem principal. Então tudo isso é revelado durante o jogo. Eu não vou falar aqui tudo, a maioria das coisas é spoiler que eu posso falar, mas todos os inimigos são pedaços da história do próprio personagem principal. Tudo aquilo está sendo tirado da cabeça dele, alguma parte está sendo tirada da cabeça dele, entendeu? Sempre como uma ameaça ao personagem principal, pelas dúvidas, pelas ânsias, pelo que ele espera, enfim, tudo que ele vive no jogo é fruto da própria vivência dele, da cabeça dele. E você não descobre realmente tudo isso até você chegar, enfim, na metade do jogo você vai pegando as referências de o que realmente está acontecendo na cidade e com você. Dessa vez o personagem muda, né? Não é mais o Harry. Muita gente não sabe disso, muita gente confunde, né? Os dois personagens, do primeiro pro segundo. Mas dessa vez você usa o James, que é o James Sunderland. É um jogo muito memorável, principalmente pela história, né? É algo primoroso, né? Como é que um time de desenvolvedores japoneses consegue fazer uma coisa tão bem feita, perfeita, assim, de história? E ele consegue ser ainda mais pesado do que o primeiro, né? Bem mais pesado. Agora muito você já tem temas de estupro, temas de suicídio. Homicídio também, violência doméstica. É um jogo sensacional. É uma crítica social, um reflexo do ser humano, né? Do próprio ser humano. É quase como se fosse um purgatório a cidade de Silent Hill, porque as pessoas que são atraídas pela cidade, elas meio que acabam sempre ficando, sempre conectadas à cidade. Parece que a pessoa vai lá pra pagar os pecados mesmo. Parece um purgatório mesmo, aquela cidade, assim. A pessoa, depois que ela tem a ligação com Silent Hill, parece que ela vai pagar por todos os pecados, ela vai sofrer a punição do karma dela ali, depois. Sim, bem nisso. E uma coisa que começou a perceber a partir do Silent Hill 2 mesmo é que, tipo, na verdade você entende que os personagens mesmo, o jogo não se trata sobre exatamente o personagem, ele se trata sobre o que é, eles conseguiram fazer a cidade se tornar o principal do jogo e não o personagem, entendeu? Isso é uma coisa que foi muito única, entendeu? Ele foca totalmente na história, né? E nos quebra-cabeças principalmente. Ele tenta fazer você evitar os combates, né? O máximo que você puder. É um desperdício você ficar desperdiçando munição num bicho, quando que daqui a pouco vai aparecer um chefe de uma área e você vai ter que partir pra mão com ele, como já aconteceu comigo, né? Então... partiu pra mão fortão. Algumas vezes sim. E quantos jogos a gente já não usou a arma melee só pra economizar bala nesses jogos survival? Porra, cara, pois é. Direto isso, direto. Resident Evil atual eu fiz isso, pô, no 6 com o Leon. Bem, eu acho que é isso, né? Tipo, já deu pra falar praticamente toda a primeira e segunda parte dessa época. Ela vai até o lançamento do Resident Evil 4, quando a gente começa a misturar bastante a ação com Survivor Horror, né? Os elementos e tal. A gente pulou, né? A gente não vai falar de Siren, a gente não vai falar de Clock Tower 3, nem de Resident Evil Code Verônica, nem Silent Hill 4. A gente vai falar mais a partir de 2000, do ano de 2005, precisamente, quando saiu o Resident Evil 4, e as coisas começaram a mudar, e depois ao presente. Isso fica pra parte 2. E eu queria agradecer demais a participação do Rodney Rosa. E aí, mais uma vez estou aqui. A galera viu aí as camisas do Pós-Terror e tudo mais, mas vai que você tem um podcast, tá querendo lançar suas camisas também, quer tirar as fotos, quer fazer as edições e tudo mais, entre em contato comigo lá no Facebook, facebook.com/RodneyRosa. No Facebook pessoal, você pode falar comigo. Se já gostaram do trabalho, vai que tem algum amigo nosso aí começando também, querendo fazer alguma coisa legal, então só entrar em contato comigo, gente. Exatamente. Então, só falar com o Rodney Rosa, o link também tá na descrição. Muito obrigado, Bruno, por estar aqui. Poxa, eu que agradeço de novo a oportunidade de estar aqui gravando com vocês, tá? Obrigado de novo, Nando. E vocês podem me encontrar pelo Facebook, no Facebook mesmo, /BrunoDG89. Vocês podem me achar, quem quiser. E pra quem quiser também, tô anunciando também o meu jogo, Slipstream GX, que é pra fãs de Wipeout, pra quem gosta mesmo de jogos de corrida antigravitacional e em alta velocidade. Pra acessar, por favor, www.slipstreamgx.com. Obrigado. Olha aí, muito bom, muito bom. O link vai estar na descrição desse episódio. E por último, a nossa convidada especial, senhorita Monique Alves, Resident Evil Database. Obrigada pelo convite mais uma vez. Gosto pra caramba de participar dos podcasts de vocês. Gostei bastante de falar sobre o Gaiden daquela vez. Gaiden! Falei certo. E gostei bastante de falar também sobre Resident Evil, que é sempre
sempre um prazer não só falar de Resident Evil, mas jogos de terror que são minha paixão, né? Bom, videogames em geral, mas jogos de terror sempre tiveram um lugar, assim, especial no meu coração. Quem quiser me encontrar, pode me encontrar pelo site, né? Que é o www.residentivildatabase.com, e as nossas demais redes sociais, entre elas o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Resident Evil REDB, ou a página no Facebook, que é facebook.com/Resident Evil Database. Exatamente, todos os links vão estar na descrição aqui da postagem. Se você jogou um desses jogos que a gente comentou, se faltou algum jogo, se você quer compartilhar com a gente suas experiências desses jogos incríveis dessa época de ouro do Survivor Horror, ou até da década de 80 ou 90, entra lá no site podterror.com, você vai lá nos comentários e deixa a sua opinião sobre o episódio 11, que é a história do Survivor Horror parte 1. E é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite e até a próxima, galera. Galera, obrigado, boa noite, até a próxima aí. Boa noite pra todo mundo e um beijão. Yeah!